eu nunca senti tanta paz. Eu nasci com mente próspera. Realmente, minha renda aumentou, mas eu tive ganhos muito maiores do que o dinheiro. Então eu consigo hoje trabalhar 2 horas por dia para a empresa, tocar o meu negócio, e agora nós estamos tocando a holding e mais os cursos online. Se uma pessoa quer me escutar e quer aprender comigo, eu vou dar o meu melhor. Então, mente próspera é isso, prosperidade em todas as áreas, em toda a sua vida. É importante a gente realmente estar bem, estar pleno e aproveitar a vida com tudo que ela tem e pode nos oferecer. Imagine como seria se você pudesse criar uma vida de extremo sucesso profissional e financeiro, atingindo todos os seus objetivos, fazendo o que você ama fazer. Talvez o seu objetivo seja finalmente começar a ter sucesso financeiro e nunca mais se preocupar se vai poder ou não pagar suas contas com folga e dar conforto e lazer para você e para sua família, poder tirar férias e viajar para onde você quiser. Ou talvez o seu objetivo seja ter ainda mais sucesso do que o que você tem hoje, dobrando, triplicando ou quem sabe até aumentando 10 vezes aquilo que você ganha. Imagine ainda conseguir tudo isso ao mesmo tempo que você conquista paz interior, melhora seus relacionamentos familiares, tem mais saúde, mais tempo livre e dorme melhor. Imagine poder finalmente se libertar do estresse, da ansiedade e da dor de não poder conviver com seus filhos e a sua família como você gostaria. Eu sou André Lima, criador do programa Mente Próspera, e aqui nesse mini treinamento da Jornada da Prosperidade, eu vou mostrar para você quais são os 4 passos da metodologia que eu desenvolvi para reprogramar a sua mente e alcançar uma prosperidade extraordinária. Esse é um conhecimento que, quando aplicado, vai transformar a sua mente em uma máquina de gerar, enxergar, atrair e aproveitar oportunidades de crescimento. E que tem como benefício extra o aumento da sua qualidade de vida em todas as áreas. Mesmo que a sua vida financeira tenha sido de altos e baixos até hoje, mesmo que você esteja endividado, que você tenha fracassado várias vezes ou sinta que já não tem mais esperança de mudar, mesmo que você já tenha tentado de tudo para elevar o seu nível de sucesso para um novo patamar e você se sinta estagnado, mesmo que hoje você esteja estressado, ansioso e sem tempo para a família e não saiba como sair desse ciclo. E não importa qual seja a sua profissão, a sua idade, se você é homem ou mulher, ou o lugar onde você mora. A aplicação dessa metodologia tem levado a provocar mudanças profundas na vida de pessoas comuns, como foi esse caso aqui. Oi gente, meu nome é Renata, eu tenho 41 anos e sou do Rio de Janeiro. Antes do Mente Próspera, eu era muito ansiosa e tinha muitos medos. Um dos meus maiores medos era morrer e não conseguir realizar os meus sonhos. Isso me causava muita angústia, muito sofrimento. Logo no início, nos 2 primeiros meses do Mente Próspera, eu consegui uma coisa que eu não via como realizar na minha vida, que foi me mudar para uma casa dos sonhos com os meus filhos. O meu filho mais velho sempre falava assim, mãe, vamos nos mudar para uma casa, e a gente achava que não tinha condições financeiras para isso. E a gente se mudou para uma casa no interior, fora do Rio, onde a gente não tem violência, não tem trânsito, a qualidade de vida é muito melhor. E meu filho falava assim, mãe, eu imaginava que a gente ia se mudar para uma casinha com um quintalzinho, nunca imaginei que a gente fosse mudar para esse casarão. A gente vive numa casa hoje com uma qualidade de vida inacreditável. A gente planta muito das coisas que a gente colhe, a gente cria vários bichinhos que eles amam, os meus filhos, a gente come ovos frescos de galinhas criadas pra gente todos os dias. Eu consegui sair de um ciclo vicioso, onde eu entrava num trabalho, em outro, fazia coisas que eu não gostava, só para pagar as minhas contas e ter um plano de saúde. No final eu não tinha nenhum plano de vida. Eu vim para cá, para o interior, mesmo com uma incerteza de emprego, porque eu achava que eu não ia conseguir emprego aqui. E por um tempo foi assim. E depois eu consegui uma coisa que eu também não acreditava que poderia ser possível. Um amigo me ligou e me ofereceu um emprego, trabalhando junto com ele, para uma pessoa remotamente, onde eu ganho hoje, trabalhando em casa, ficando com meus filhos, eu ganho o dobro do que eu ganhava. Além disso, a qualidade de vida, tudo que eu tenho hoje não paga. Então eu posso dizer que eu ganho 4 vezes mais do que eu ganhava, sou muito mais feliz do que eu era. E eu sei que ainda tenho uma longa jornada a percorrer em busca dos meus sonhos, mas hoje em dia eu curto muito mais essa jornada. Eu sei que não é um destino, são as minhas Ítacas. Eu estou muito mais presente e aproveitando tudo que a vida tem para me oferecer, que eu sei que ainda tem muito mais. Muito obrigada, André Lima. Com você também eu aprendi a diferença entre focar nos seus sonhos e ter apego. E isso foi muito importante para mim, para que as coisas começassem a acontecer na minha vida. Espero que vocês também consigam muito disso. Obrigada, tchau. E é claro que os resultados variam de pessoa para pessoa, mas eu já tive alunos que tiveram resultados incríveis nas mais variadas profissões. São professores, funcionários públicos, empreendedores, advogados, professores de yoga, empresários, terapeutas, dentistas, médicos, engenheiros, publicitários, coaches, administradores de empresa, artistas plásticos, economistas, cantores, autônomos e pessoas que trabalham em empresas privadas. São pessoas de todas as idades e profissões. Eu tenho centenas de casos de alunos que passaram por transformações profundas e alguns deles eu vou compartilhar com você aqui na Jornada da Prosperidade. Mas como tudo isso é possível? Para que você entenda, eu preciso contar como foi que eu cheguei nessa metodologia. E foi através da minha jornada de autoconhecimento que eu aprendi a dar os 4 passos necessários para reprogramar a minha mente e criar a vida que eu tenho hoje. Hoje eu faço o que eu amo. Eu fundei o Instituto EFT Brasil, uma empresa que atua para transformar a vida das pessoas em todas as áreas, através do autoconhecimento, e que hoje tem mais de 15 mil alunos e fatura múltiplos 7 dígitos por ano. Eu dou palestras em vários eventos pelo Brasil, tenho centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, e a minha vida profissional
cresce a cada dia, assim como a minha saúde e a minha qualidade de vida. Mas antes, definitivamente, a minha vida não era assim. Eu já tive uma empresa de engenharia e cheguei a dever mais de R$1.100.000. Eu vivia no estado de tensão constante, beirando desespero em muitos momentos. Eu tinha muita insônia. E quando eu conseguia dormir, eu acordava de madrugada, às vezes todo suado e outras vezes sentindo até calafrio. E a vontade que eu tinha naquela época era de simplesmente desaparecer. Eu vivia esperando a sexta-feira ou algum feriado chegar para fugir um pouco da minha realidade. Quando chegava o domingo, eu já sentia aquela sensação horrível no final da tarde, porque eu sabia que ia começar tudo de novo. E a segunda-feira, para mim, era o pior dia da semana. Quando eu abri essa empresa, eu acreditava que se eu trabalhasse muito, se eu desse o meu melhor, em algum momento as coisas iam melhorar no aspecto financeiro e finalmente eu poderia ainda chegar num patamar onde eu teria também mais tempo livre e mais qualidade de vida. E às vezes até parecia que a empresa ia deslanchar, só que aí logo depois alguma coisa dava errado. O contrato era encerrado porque o cliente não podia mais pagar, ou então a gente não recebia um pagamento que estava prestes a receber, ou então um contrato que ele estava quase sendo fechado, ele era adiado, ou era cancelado, ou era repassado para alguma outra empresa. E a cada vez que essas coisas aconteciam, a empresa ficava mais endividada. E foi assim durante 7 anos. Eu trabalhava muito, eu vivia estressado, sem dinheiro, sem tempo para nada. O relacionamento em casa com a minha esposa foi se deteriorando, até que chegou num ponto que a gente se separou por um tempo. E eu me senti envergonhado pela minha situação financeira. Os credores batendo na minha porta com muita frequência. Por isso eu vivia fugindo do escritório. Eu tinha pavor quando o telefone tocava. Dava uma sensação horrível, porque a chance era grande de ser mais um credor me pressionando. Eu já não tinha mais cara nem palavras para pedir um novo prazo e contar mais um drama que eu estava passando e no final das contas não consegui cumprir o que eu tinha combinado mais uma vez. Eu sentia como se eu fosse uma pessoa desonesta, um enrolador, um mentiroso, um ladrão, porque era assim que eu sentia que muita gente me julgava. Eu vivia devendo aluguel do escritório, atrasava 3, 4 meses, e o pior é que o dono do prédio que me alugava o escritório era meu vizinho de sala. Então era muito constrangedor encontrar com ele no corredor e no elevador. E eu confesso que muitas vezes eu só saía da sala quando eu me certificava que ele não estava por ali por perto no corredor. E com relação aos meus funcionários, para pagar o salário deles era quase sempre como ter que fazer um milagre para conseguir o dinheiro. Era uma tensão constante, eu só conseguia normalmente de última hora e muitas vezes atrasava por vários dias. O interessante era quando eu ia receber algum pagamento de um cliente, né? Porque nesse caso surgiam duas emoções opostas em mim. Por um lado eu ficava feliz porque eu ia receber um pagamento e por outro lado eu já ficava triste porque eu já sabia que aquele dinheiro ali não ia cobrir as despesas e nem o que eu devia. Então eu me sentia um mero repassador do dinheiro, como se eu fosse uma tubulação por onde o dinheiro passava sem que nada ficasse comigo. E eu vou contar uma coisa bem pessoal que aconteceu naquela época e que durante muito tempo eu não contei pra ninguém. Então eu lembro que um dia eu cheguei na minha casa e não tinha nada na geladeira, não tinha nada para comer na despensa, eu não tinha mais cartão de crédito, eu não tinha mais dinheiro na conta e aquilo me deu um misto de tristeza, de sentimento de fracasso, de medo. Então imagina o que é você ter uma empresa e você não conseguir prover nem o próprio sustento. E foi aí que eu tive que ligar, né, para minha mãe para pedir ajuda e poder comprar alguma coisa no supermercado. E ainda bem que eu tinha com quem contar, mas foi uma grande vergonha para mim. Tem pessoas que conseguem ter a parte financeira fluindo bem, ou razoavelmente bem, mas elas sofrem com excesso de trabalho, com a falta de tempo, com estresse. No meu caso, eu sofria com o pior dos dois lados da falta de prosperidade. Era a falta de dinheiro, aliada à falta de tempo e um estresse extremamente alto. E aí, com o passar do tempo, eu fiquei muito deprimido. Na pior fase dessa depressão, eu chegava em casa no final da tarde e todos os dias eu ia para a cama chorar de tristeza, de medo, de desespero, sem saber como sair daquela situação. E eu não conseguia entender por que a minha vida era daquele jeito. Porque, em teoria, eu tinha tudo para ter muito sucesso financeiro e para construir uma vida equilibrada. Porque eu era uma pessoa vista como alguém bem preparado e como uma pessoa esforçada. Então, por isso eu passei muito tempo acreditando que essa falta de sucesso era por conta de fatores externos. Eu então pensava que era culpa do governo, eu reclamava muito dos impostos. Então, cada nota fiscal que eu emitia, eu pagava 17,33% de imposto. E o meu lucro muitas vezes não chegava nem a 10%. Muitas vezes eu tinha até prejuízo. Então eu dizia que o governo era um sócio que não trabalhava, que ficava com a maior parte do dinheiro e nunca dividia nenhum prejuízo comigo. Eu culpava também o meu sócio, porque muitas vezes ele esquecia de incluir itens nos orçamentos e a gente tinha que entregar a obra e arcar com aquele prejuízo. Eu também o culpava por ser desorganizado financeiramente. Eu culpava o mercado e os clientes que viviam pechichando e me dando calote. E assim eu me sentia vítima do sistema, das pessoas, vítima da situação que eu estava vivendo. Porque afinal de contas, eu era uma pessoa inteligente, eu era honesto, extremamente dedicado e eu me achava um bom profissional. E eu sentia que eu não merecia passar por aquela situação terrível. Depois eu comecei a acreditar que o meu problema era a falta de sorte. E quando as coisas foram piorando, parecendo irreversível, e aquela depressão se acentuou, eu comecei a achar que tinha algo sobrenatural, algum karma, alguma coisa espiritual que não me deixava prosperar. E foi a partir desse sofrimento mais intenso que eu comecei a buscar autoconhecimento, coisa que eu nunca tinha dado a menor importância. Então imagina eu, um engenheiro, uma pessoa cética. Tudo para mim era uma questão de preparo intelectual e de esforço. Então essas coisas de autoconhecimento, autoajuda, tudo isso para mim era bobagem. Eu tinha 3 objetivos quando eu fui buscar autoconhecimento, né? Me curar da depressão, entender por que a minha vida estava daquele jeito e reverter a minha situação financeira. E aí, pouco a pouco, eu fui descobrindo algumas respostas, fui montando um grande quebra-cabeça e teve uma coisa que me chocou.
eu descobri que a única fonte causadora de toda aquela situação de sofrimento tinha nome e sobrenome, André Lima. Isso mesmo, de repente eu tive uma clareza enorme que reclamar dos fatores externos era apenas uma maneira de eu não olhar para mim mesmo, me vitimizar, não assumir a responsabilidade pela minha vida. Foram meses de pesquisa, eu li vários livros que falavam sobre prosperidade, eu fiz vários cursos ligados à área de autoconhecimento, eu passei por diversos trabalhos terapêuticos, eu ficava horas e horas pesquisando na internet, e a cada livro que eu lia, ou cada curso que eu fazia, cada filosofia de prosperidade que eu aprendia e aplicava, até me ajudava um pouco, só que eu não via resultados práticos na minha vida profissional e financeira. E demorou muito até que eu juntasse todas as peças do quebra-cabeça e eu pudesse realmente ter resultados efetivos na minha vida profissional. E uma das coisas que fez total diferença para solucionar o problema foi ter descoberto uma técnica chamada EFT, que significa Emotional Freedom Techniques, que muitos de vocês que me seguem já conhecem. Essa técnica já me ajudou muito, tem ajudado os meus alunos a transformarem as suas vidas. E conhecer essa técnica foi fundamental na montagem desse quebra-cabeça. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a técnica da EFT. Bom, aprender tudo isso foi a lição mais cara da minha vida, porque foram precisos anos de sofrimento, um prejuízo milionário e depois muito investimento de tempo e dinheiro no meu autoconhecimento. Mas foi por causa dessa experiência que eu desenvolvi várias habilidades, um conhecimento também que tem servido para ajudar milhares de pessoas a melhorar suas vidas no campo emocional, pessoal e profissional. E foi com esse aprendizado que eu criei o programa Mente Próspera para ajudar as pessoas a conquistar uma prosperidade extraordinária, sem ter que passar pelo sofrimento que eu passei para descobrir o caminho. Depois desse processo de transformação, eu encontrei a minha missão de vida, que é ensinar assuntos ligados ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu saí da empresa de engenharia sem levar nada e recomecei a minha vida profissional do zero absoluto. E, apesar de não ter nenhuma experiência, de todo mundo achar que não dava para ser bem sucedido com isso, eu comecei a crescer profissional e financeiramente de uma forma constante e sustentável. Então, graças a toda essa transformação interior, isso me permitiu trabalhar com o que eu amo, sendo muito bem remunerado e ainda sobrando tempo livre para ficar com a família, para passear com meu filho todos os dias, praticar atividade física e dedicar tempo para mim. Bom, agora que você já sabe como foi que eu adquiri esse conhecimento, eu vou revelar os 4 passos que eu descobri para reprogramar a sua mente e criar uma prosperidade extraordinária. A primeira coisa que vem à nossa mente quando nós falamos de prosperidade é abundância financeira e material. E, embora isso certamente faça parte da prosperidade, é apenas um dos seus aspectos. Então, para mim, prosperidade extraordinária significa ter mais do que o suficiente para você viver uma vida confortável, crescer profissionalmente e financeiramente de forma constante ao longo do tempo, trabalhar em algo que seja a sua verdadeira vocação ou a sua missão de vida e ser muito bem remunerado por isso, trabalhar utilizando os próprios talentos e habilidades que você tem a serviço da sociedade e também estar em constante melhora nos relacionamentos familiares, ter tempo livre para si mesmo, ter tempo livre para ficar com as pessoas que você ama, melhorar a sua saúde a cada dia, dormir bem, melhorar a sua qualidade de vida de uma forma geral. E o primeiro passo para reprogramar a sua mente é fazer o que eu chamo de um mapeamento mental e emocional. Nesse mapeamento você vai descobrir quais são os programas negativos internos que sabotam a sua vida pessoal, profissional e financeira. Eu vou explicar isso melhor. A maioria das pessoas atribui a falta de prosperidade e qualidade de vida principalmente ao azar, fatores externos que ela não controla. Por exemplo, a economia que vai mal, o mercado que está saturado, a profissão que não é reconhecida, ou ao chefe que não dá uma chance, ou até a algo kármico ou sobrenatural, como já foi o meu caso. Outros acreditam que a falta de prosperidade ela está ligada a alguma falta de conhecimento intelectual. Então são pessoas que seguem fazendo cursos e mais cursos, que ficam cada vez mais preparadas intelectualmente, mas mesmo assim o resultado prático na vida financeira é pequeno ou até mesmo inexistente. Você deve conhecer pessoas que são inteligentes, preparadas, dedicadas, são esforçadas, mas que apesar disso elas têm uma vida financeira muito aquém do que elas acreditam que seria justo, e elas ficam frustradas vendo pessoas menos preparadas tendo mais sucesso. Ou talvez você conheça pessoas inteligentes que até são bem-sucedidas financeiramente, mas que vivem estressadas, sem tempo para a família, piorando a saúde a cada dia. Tem 2 coisas que eu posso afirmar para você com toda a convicção. A primeira é que os nossos grandes sabotadores não são externos a nós, e a segunda é que eles estão em um nível bem mais profundo do que a nossa mente racional e são muito mais poderosos do que o nosso intelecto. Existe um erro fundamental que leva as pessoas a não conseguirem criar a vida de sucesso e a qualidade de vida que elas desejam. E esse erro custa muito caro. Para entender, é preciso explicar o seguinte: nós temos 2 mentes. A mente consciente, que é onde fica o nosso lado racional, o nosso intelecto, e nós temos, em um nível mais profundo, a mente subconsciente. E a maioria das pessoas pensam que elas estão realmente comandando as suas vidas a partir da mente consciente, usando o lado racional e o intelecto. Só que é um grande erro acreditar que as nossas escolhas e decisões são tomadas pela mente consciente. Na verdade, nós somos praticamente controlados pelo nosso subconsciente. Isso já foi comprovado cientificamente. Segundo a neurociência, somente 5% das nossas decisões são tomadas pela mente consciente. Os outros 95% das decisões são feitas pela mente subconsciente. Ela é muito mais poderosa, muito vasta e profunda, e ela faz tudo no piloto automático. O subconsciente, para você ter uma ideia, ele consegue processar
um volume de informações por segundo que é 1 milhão de vezes maior do que a nossa mente racional. Então, por isso, o subconsciente é literalmente 1 milhão de vezes mais poderoso. As decisões que nós tomamos vêm lá das profundezas do subconsciente e quando essa decisão emerge, a mente racional apenas acata e muitas vezes justifica, arrumando argumentos lógicos para dar suporte àquela decisão. Só que a decisão que emergiu, ela já havia sido tomada inconscientemente. Se as nossas decisões fossem tomadas apenas de forma racional, ninguém usaria drogas pesadas, destruindo a própria saúde, destruindo a família, ninguém ficaria em relacionamentos destrutivos que só causam dor, ninguém comeria em excesso, nem comeria coisas que fazem mal à saúde. Então existe uma força mais profunda que nos leva a agir. É na mente subconsciente que estão instaladas as crenças, as emoções negativas que agem como verdadeiros programas que determinam as nossas escolhas e que criam a nossa realidade. Nos levam a repetir os mesmos problemas ao longo da vida, nos influenciam sutilmente, levando a decisões erradas e atraindo situações que a gente não quer. Enquanto os programas não mudam para algo melhor, você colhe as consequências negativas. Quando você não entende isso claramente, a tendência é que você siga a sua vida inteira, tentando mudar os resultados externos que você não gosta, se esforçando, usando inteligência racional, usando força de vontade, e no final das contas você é vencido e os problemas continuam e muitas vezes até pioram. É como se alguém quisesse se ver mais bonito no espelho, só que no lugar de colocar uma roupa mais bonita, tomar um banho, pintar o cabelo, a pessoa fica tentando mexer na imagem que ela vê no espelho. Nunca vai funcionar. Se você quer realmente mudar a sua vida de forma profunda e definitiva, só existe um caminho: mudar aquilo que está gravado no seu subconsciente. Eu lembro da mãe de um amigo meu de infância. Eu sempre ouvia falar que ela ficava pendurada em empréstimos. Não importava se a economia do país ia melhor, se ia pior, se ela mudava de emprego, se ela ganhava uma promoção. Sempre pareciam acontecer coisas que a levavam a ficar endividada. O meu ex-sócio abriu uma primeira empresa e ele faliu. Aí ele colocou a culpa no primeiro sócio que ele teve. Depois ele abriu uma segunda empresa comigo, nós falimos, e ele acreditava que a culpa era minha. Aí depois ele abriu uma terceira empresa, sozinho, e ele faliu também. E talvez você conheça alguém que repete os mesmos problemas, seja na área da prosperidade ou às vezes até em outra área da vida, como os relacionamentos. Agora, quais são essas crenças e emoções que funcionam como programas no nosso inconsciente e que geram problemas de prosperidade? No programa Mente Próspera eu mostro mais de 190 crenças, emoções e sentimentos sabotadores. Eu vou mostrar algumas delas agora para que você possa iniciar o seu mapeamento mental e emocional. Tem várias crenças que associam dinheiro a coisas negativas. Pensamentos do tipo: dinheiro é sujo, dinheiro corrompe as pessoas, dinheiro atrai falsos amigos, dinheiro atrai assalto, inveja, ou só se ganha dinheiro sendo desonesto, dinheiro é o mal do mundo. Cada vez que você associa o dinheiro a coisas negativas, o seu inconsciente vai fazer de tudo para você se afastar dele como uma forma de autoproteção. Esse estudo de caso que eu vou mostrar agora, ele ilustra bem isso. Meu nome é Renata, eu sou de Belo Horizonte, eu tenho 36 anos. Eu fui uma adolescente meio revoltada mesmo, eu não levava desaforo pra casa, muito insegura, tinha muitos medos. Um dos meus maiores medos era que meus pais morressem ou que minhas irmãs morressem. Aí meus sobrinhos nasceram, fiquei com medo deles morrerem também. Aí eu comecei a namorar com uma pessoa que eu realmente gosto. Comecei a pensar, eu só fui incluindo na lista pessoas que eu tinha medo que morressem. Mas além do medo da morte, eu tinha medo que tudo pudesse fracassar, que os meus negócios, que os meus planos, que os meus desejos, se eu tivesse planejando uma viagem, eu achava que ela ia fracassar. E de fato tudo fracassava. Esse medo, ele ficou tão grande, mas tão grande, que eu comecei a adotar um comportamento que começou a me gerar uma ansiedade muito grande que eu tive que tomar antidepressivo. E aí, um dia eu recebi um e-mail de uma pessoa que indicou o Mente Próspera. E eu tinha muitas crenças negativas em torno de dinheiro, assim, de prosperidade. Ah, não, prosperidade é pros outros, pra mim não. Eu vou ser feliz, eu prefiro ser feliz do que ter dinheiro. Eu pensava, dinheiro é sujo. E um dos vídeos do André Lima que me tocou, ele era isso, que a gente tinha muitas crenças que faziam a gente rejeitar o dinheiro, a prosperidade como um todo, né? A prosperidade não é só o dinheiro. E eu falei, gente, mas será que é isso mesmo? Eu falei, vou pagar pra ver. E de fato, paguei pra ver. E eu confesso que eu tava meio desconfiada do curso. Falei, gente, um curso online vai me dar isso tudo? Eu falei, não, eu tô nessa caminhada, eu vou ver e eu vou arriscar. Logo no início do produto, ele tem lá um raio-x que começa a falar, que faz a gente entender quais são as nossas crenças em torno do dinheiro. Foi aí que eu falei, gente, eu anotei, assim, devia dar umas 5 páginas de caderno. Eu falei, gente, como é que eu vou resolver isso tudo agora? Porque aí ele trouxe a consciência, né? Ele levou a consciência e falou, não, olha, é isso que você tem. Eu falei, gente, mas que tanto de problema que eu tenho, e agora, o que eu faço? E de fato, ao longo do programa dele, eu consegui ter recursos, ele dá muitos recursos para que a gente dissolva aquilo e resolva. E aí eu comecei a ver que a minha relação com o dinheiro já começou a mudar. E como que eu vi isso? Não foi só achando que o dinheiro não era mais sujo, mas porque o dinheiro começou a vir. Parece que eu simplesmente desobstruí a torneira e de repente começou a fluir.
a gente tem uma empresa familiar, a gente tem uma escola de inglês. E aí, a minha renda aumentou em 40% logo ali, enquanto eu fazia o curso. Eu e uma das minhas irmãs, a gente já tinha uma confeitaria que ela estava adormecida. E aí a gente deu outra cara pra confeitaria, o que aumentou as nossas rendas, né? E aí eu ensinei FT pra elas, então quando a gente tinha conflitos, ficava nós três lá na sala fazendo FT. Quando a gente achava que precisava desbloquear algum canal de alguma negociação nossa, nós três fazíamos FT. Depois desse processo todo de limpeza dessas crenças que impediam o meu progresso, hoje em dia os meus medos são muito diferentes do que eu tinha. Hoje eu tenho medos normais. Eu me sinto muito mais confiante, eu me sinto mais poderosa. A verdade é essa, mais poderosa. Eu sinto que eu tenho um recurso na minha mão que vai me ajudar a ir pra onde eu desejo. Eu comecei a ter reflexos na minha vida que eu não imaginava que eu fosse alcançar. Quando eu conversei com o André, eu falei, André, realmente, minha renda aumentou, mas eu tive ganhos muito maiores do que o dinheiro. Eu consigo, de fato, definir a minha vida antes e depois do Mente Próspera. Existem crenças que nos dizem que não é possível ter duas coisas boas ao mesmo tempo na vida. Por exemplo, não dá para ter um alto nível de sucesso financeiro e paz interior. Se você se dedicar para ganhar muito, vai prejudicar seus relacionamentos familiares. Não dá para ter um alto nível de sucesso profissional e ter qualidade de vida ao mesmo tempo. Então essas crenças nos levam a abrir mão de uma coisa em detrimento da outra. Eu vou dar mais exemplos de pensamentos que podem nos atrapalhar. Então anote aí. Tem crenças e sentimentos negativos ligados à profissão. O professor nasceu para sofrer, para ganhar pouco. O mercado não valoriza tal profissão. O médico trabalha muito e não tem tempo para nada. Ser autônomo é muito difícil. Ser empresário é muito difícil. E aí você cria uma vida estressante, de muito trabalho, de luta diária. Advogado é tudo ladrão. E aí se você é um advogado e você tem essa sensação e já ouviu muito isso, você vai ter medo de ganhar bem e ser julgado como ladrão. Isso vai influenciar no quanto você cobra pelo seu trabalho e o quanto você se permite usufruir da prosperidade. Eu tive um aluno que trabalhava como despachante e ele já tinha ouvido muito a crença de que todo despachante é ladrão. E aí ele tinha um comportamento muito sabotador. Alguns serviços que ele já tinha feito, ele simplesmente não ia receber o pagamento. Ele ficava procrastinando, dava preguiça, ele não sabia o porquê disso. E aí durante o programa ele descobriu que esse comportamento era uma forma de sabotar o crescimento para não enriquecer, porque ele no fundo queria parecer pobre para ninguém achar que ele era ladrão. Então, não existe ninguém preguiçoso ou procrastinador por natureza. A preguiça e a procrastinação são apenas reflexos de programas sabotadores que estão gravados no subconsciente. Tem crenças também ligadas à economia, ao mercado. Então, a culpa é da crise. Nesse mercado está todo mundo indo mal, então não tem como mudar. Eu também não vou conseguir crescer por causa disso. E aí, a cada notícia que você vê na televisão sobre a crise, sobre a economia, o medo aumenta. E aí você fica cada vez mais travado, fica cada vez mais sem ideias. Tem pensamentos, sentimentos e crenças ligadas à nossa autoestima. Então, por exemplo, eu não consigo, eu não mereço, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu tenho medo de ser julgado, criticado, eu sou incompetente, eu nunca vou conseguir ser alguém na vida, nada dá certo para mim, eu tenho muito azar, coisas boas não são para mim, eu nasci para sofrer, eu nunca vou conseguir passar naquele concurso porque é muito para mim. Então, normalmente, essas crenças são alimentadas por críticas que a pessoa recebeu no passado, por cobranças excessivas e por situações onde a pessoa sentiu rejeição e abandono. Existem também pensamentos e sentimentos ligados a crenças religiosas e espirituais. Por exemplo, isso só pode ser um karma, então não tem jeito. Existe um medo de ganhar dinheiro e se afastar do caminho espiritual. Tem ainda a crença de que pessoas ricas não vão para o céu, porque creio que todo mundo já ouviu essa frase, que é mais fácil um camelo passar um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Todas essas crenças tendem a impedir que você tenha sucesso financeiro. Entretanto, algumas pessoas, mesmo carregando várias dessas crenças, até conseguem um relativo sucesso financeiro. Só que nesses casos, o que vai acontecer é um processo de autopunição como forma de compensação, onde a pessoa pode criar muito trabalho, muito estresse, problemas em outras áreas para ela não conseguir ser plenamente feliz e realizada, ou pode também acontecer da pessoa dar um jeito de perder, ou gastar tudo ou parte do que ela ganha para criar uma vida de aperto financeiro. Uma aluna minha chamada Celeste, na época ela tinha 67 anos e sempre foi uma pessoa muito ligada à parte espiritual. Então ela tinha a crença de que a matéria e o corpo não eram importantes. E aí ela guardava todas as economias para fazer rituais depois que ela morresse, para ajudar o espírito dela a se elevar. E ela não se permitia investir na vida material. Depois que ela tratou e eliminou essa crença, ela começou a se interessar, se vestir melhor, pintar o cabelo, fazer a unha. Ela investiu em vários cursos, abriu um site, escreveu um e-book, passou a ter mais alunos, a renda dela aumentou mais de 4 vezes. E o caso dela também é muito inspirador, porque a todo momento eu vejo pessoas de 50 anos, ou mesmo de 40 anos, achando que não dá mais para fazer uma grande mudança. Outra coisa que atrapalha, sentimentos negativos e crenças que nós temos contra as pessoas que têm muito dinheiro. Sentimento de que os ricos são desonestos, gananciosos, exploradores. E aí você não quer se tornar uma dessas pessoas. Você tende a afastar a prosperidade, porque no seu subconsciente tem um programa dizendo que é isso que você vai se tornar se você enriquecer. E se mesmo assim você enriquecer, vai se autopunir por isso de várias formas, inclusive fazendo escolhas que destroem a sua qualidade de vida. Questões familiares também podem sabotar muito. Então, por exemplo,
medo de seguir um caminho diferente do que a família acha que você deve seguir, e aí você vai ser rejeitado pela sua família. E no caso de famílias mais humildes, já atendi alguns casos desse tipo, medo de começar a prosperar e ter que ajudar todo mundo da família e ter que assim carregar uma carga enorme. No caso de uma aluna que passou por algo bem parecido com isso. Então, ela era uma dentista muito bem sucedida e a família era mais humilde. E à medida que ela foi crescendo financeiramente, ela foi se colocando numa posição em que ela tinha que ajudar todo mundo da família. Então, por conta de problemas de autoestima, ela não conseguia dar um limite e ela se deixava explorar pelas pessoas. Até que ela ficou tão sobrecarregada que ela simplesmente largou a profissão de dentista, ela se tornou uma terapeuta mal sucedida, ela atendia 1 ou 2 pessoas por semana. Então, para ela não ter sucesso, era uma forma de se proteger. E aí, só depois de um trabalho profundo emocional, ela começou a impor os limites necessários para a família e depois disso ela começou a crescer de novo financeiramente. Mais coisas que atrapalham o crescimento. Então, raiva dos impostos, raiva das contas a pagar. Quanto mais você ganha, mais você vai pagar imposto, mais as suas contas aumentam. Se você tem raiva disso, então o seu inconsciente vai querer lhe proteger, sabotando o seu crescimento para que você não tenha que pagar tanta conta de imposto e ficar sentindo raiva. Tem ainda a raiva do governo, que faz você se sentir vitimizado, impotente. Quando você guarda sentimentos que ficaram do passado, perdas financeiras, de uma época de escassez, desemprego, falência, ou de uma situação apertada na infância, isso também sabota muito a sua prosperidade. Bom, eu poderia continuar listando por horas esse conteúdo, mas esse episódio aqui ia ficar interminável. Eu listei apenas algumas das mais de 190 crenças, pensamentos e sentimentos que eu já cataloguei no Mente Próspera. Só que tem uma coisa, listar é o primeiro passo, né? E é algo que realmente é muito importante. Mas é claro que não resolve o problema. É preciso você ir adiante e limpar profundamente toda essa programação com uma ferramenta que tenha a sua eficácia comprovada pela ciência e que consiga fazer isso de uma forma que seja ao mesmo tempo simples e eficiente. Algo que você mesmo possa se auto-aplicar de forma independente. No próximo vídeo eu vou mostrar exatamente qual é essa ferramenta e nós vamos ver os 3 próximos passos para reprogramar a sua mente e ter uma prosperidade extraordinária. Bom, e para que você tenha resultados incríveis durante esse mini treinamento, eu vou disponibilizar o acesso a uma ferramenta online que vai fazer emergir sabotadores escondidos e trazer para você a clareza que você precisa ter sobre os principais obstáculos, crenças e emoções negativas que estão impedindo que você alcance uma prosperidade extraordinária. Essa ferramenta você acessa no link que vai estar aqui embaixo desse episódio. Em cada um dos episódios, cada um dos 3 episódios da Jornada da Prosperidade, eu vou disponibilizar uma ferramenta diferente para ajudar você. E no final eu quero presentear as pessoas mais engajadas com mais conteúdo transformador. Então, quem preencher e enviar as 3 ferramentas vai poder solicitar um PDF com todos os assuntos abordados aqui nesse treinamento e um conteúdo extra que não foi abordado nos vídeos para alavancar ainda mais a sua prosperidade. Agora eu quero pedir 2 coisas. Primeiro, deixa aqui embaixo um comentário falando sobre o que você achou de mais valioso até agora. Você pode também fazer uma pergunta que eu vou ler tudo e vou fazer o possível para responder. E segundo, se você gostou desse conteúdo, compartilhe o link, envia para alguém que você acredita que esteja precisando para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Olá, eu sou a doutora Fernanda Nishida, especialista em medicina tradicional chinesa e homeopatia e diversas outras técnicas. E assim como você, por trás desse jaleco, eu também tenho uma história. Meu pai era alcoólatra e viciado em drogas, e quando os meus pais se separaram de maneira violenta, eu tinha 5 anos. Depois do divórcio, nós fomos morar com os meus tios de favor e ali eu e as minhas irmãs nos tornamos escravas. Nós sofremos ali todo tipo de abuso psicológico, violência física. E para vocês terem ideia, nós éramos crianças e nós éramos obrigados a carregar lata de pedra e areia para a construção da casa debaixo de chuva e sol. Tenho as marcas nos ombros até hoje. Eu conheço muitos tratamentos, mas eu tinha feridas que pareciam incuráveis. Eu sempre atraía os mesmos amigos, namorados e pacientes que me exploravam. Estava bem impregnada no meu inconsciente. Exatamente como eu fui tratada no passado, eu atraí o mesmo tipo de gente, eu peguei fobia e parei de trabalhar com o que eu amava. Até eu não gostava. Porque o americano resolveu patentear pontos chineses que já existem há 5 mil anos. Bom, mas a maneira como o André citou, com tanta inteligência, com tanta clareza, ele me citou que funcionaria mesmo que o meridiano de acupuntura tivesse com polaridade reversa. Isso me chamou a atenção e fiz o curso. O que aconteceu em 3 meses foi incrível, uma verdadeira revolução. Eu não falava com os meus pais há anos, eu não conseguia sentir nada, nem mesmo saudade. E eu consegui perdoar e entender sem julgar. Eu me sinto em paz com isso. Mas que o que eu vivi foi com outra pessoa que ficou muito distante. A minha fobia de atender ela foi desaparecendo, a minha renda aumentou. E hoje eu consigo identificar quem me faz bem, quem me faz mal e não atrai o mesmo tipo de pessoa. Também sempre tive muita vontade de morar fora do Brasil. E recentemente eu recebi uma proposta do governo alemão para validar meu diploma com todas as despesas pagas e exercer minha profissão fora do país. E olha que eu nem falo alemão. Eu recebi também uma bolsa para fazer estágio na China e fazer a prova da Federação Internacional de Medicina Chinesa. Incentivo de uma das escolas que eu já dei aula. As oportunidades estão aparecendo. Para muitos, a prosperidade é só dinheiro, mas para mim,
É esquecer o passado, entender as peças do quebra-cabeça da minha vida. E isso não tem preço. E as pecinhas estão se encaixando. Espero que as suas se encaixem também. O curso foi para mim uma verdadeira revolução. Me ajudou a ter clareza e hoje eu consigo amar de novo como se eu nunca tivesse sido magoada e confiar como se eu nunca tivesse sido abandonada. André, minha eterna gratidão. Eu nunca senti tanta paz. Eu nasci com mente próspera. Realmente, minha renda aumentou, mas eu tive ganhos muito maiores do que o dinheiro. Então eu consigo hoje trabalhar 2 horas por dia para a empresa, tocar o meu negócio e agora nós estamos tocando a holding e mais os cursos online. Se uma pessoa quer me escutar e quer aprender comigo, eu vou dar o meu melhor. Então, mente próspera é isso, prosperidade em todas as áreas, em toda a sua vida. O importante é a gente realmente estar bem, estar pleno e aproveitar a vida com tudo que ela tem e pode nos oferecer. Seja bem-vindo ao segundo episódio da Jornada da Prosperidade, um mini treinamento onde eu compartilho com você os 4 passos fundamentais para reprogramar sua mente e alcançar uma prosperidade extraordinária. Conhecimento que vai levar você a criar uma vida de extremo sucesso profissional e financeiro, não importando o nível que você se encontra hoje, e ao mesmo tempo que você conquista como benefício extra mais paz interior, melhores relacionamentos familiares, mais saúde e mais tempo livre. Eu sou André Lima, criador do programa Mente Próspera, e antes de começar, uma coisa muito importante, se você não assistiu ainda o primeiro episódio, assiste depois você vem para cá, porque assim você vai entender as bases fundamentais para tirar o máximo proveito desse treinamento. Aqui em cima, aqui do lado, você vai encontrar o acesso. Bom, hoje eu quero começar agradecendo a quantidade impressionante de pessoas que se cadastraram para participar da jornada. É incrível ver essa comunidade se formando aqui nesse movimento pela abundância e pela prosperidade. Eu agradeço também os comentários e as perguntas que vocês deixaram aqui embaixo, eu fiz o possível para responder tudo. No episódio de hoje, eu vou mostrar quais são os outros 3 passos fundamentais para reprogramar a sua mente e alcançar uma prosperidade extraordinária. Antes de iniciar, eu vou apenas recapitular rapidamente o que nós vimos até agora. No primeiro episódio eu revelei como foi que depois de 7 anos, sofrendo com a empresa, devendo mais de R$1.100.000, um alto nível de estresse e depressão, eu mergulhei no autoconhecimento e depois de meses de estudos, de crescimento interior, eu fui gradativamente mudando a minha vida até encontrar a minha missão e me tornar uma pessoa extremamente bem-sucedida. Fundei o Instituto EFT Brasil, uma empresa com foco em transformar a vida das pessoas em todas as áreas, através do autoconhecimento, e que hoje tem mais de 15 mil alunos, fatura múltiplos 7 dígitos por ano. E a partir do aprendizado que eu tive com a minha experiência pessoal de sofrimento, eu desenvolvi uma metodologia de 4 passos para que qualquer pessoa possa aplicar e consiga alcançar uma transformação muito profunda, assim como eu e centenas de alunos meus já conseguiram. O passo número 1 da metodologia é fazer um mapeamento mental e emocional, que consiste em descobrir os programas que estão gravados na nossa mente subconsciente e que nos levam a processos sabotadores que impedem uma vida de sucesso pleno, de paz interior, de harmonia familiar e até mais saúde. Eu mostrei que, segundo a neurociência, a nossa mente subconsciente funciona no piloto automático e controla 95% das nossas ações e decisões. O subconsciente consegue processar 1 milhão de vezes mais informações por segundo do que a mente racional. Então, por isso, ela é literalmente 1 milhão de vezes mais poderosa. Portanto, se você quer realmente mudar a sua vida de forma profunda e definitiva, é preciso, em primeiro lugar, descobrir quais são as emoções e crenças negativas que estão programando a sua mente subconsciente, levando você a criar a realidade que você tem hoje. E o grande erro da maioria das pessoas é que elas simplesmente não têm noção e que as suas vidas são controladas pelo subconsciente. Então elas tentam mudar de vida a partir do intelecto, que controla apenas 5% das decisões e acabam sendo vencidas pela força dos programas subconscientes. Eu mostrei ainda diversos exemplos de crenças e emoções e como elas atuam para que você possa já começar a fazer o seu mapeamento mental e emocional. Bom, agora vem o segundo passo para você reprogramar a sua mente. É preciso fazer a limpeza mental e emocional profunda, ou seja, limpar os programas negativos que você já mapeou no primeiro passo. E a comparação que eu faço é a seguinte: imagine que você tem um computador cheio de vírus, cheio de programas inúteis, então ele fica pesado, fica lento, fica totalmente ineficiente. É difícil usar essa máquina, ela dá pau o tempo todo. Para recuperar a máquina, você precisa limpar esses vírus, precisa remover esses programas inúteis que apenas ocupam lugar na memória. Só que para fazer essa limpeza existem vários tipos de ferramentas. Umas são mais eficientes e outras são menos. E para que a limpeza seja feita de forma realmente eficiente e profunda, você precisa buscar a melhor ferramenta disponível. E a mesma coisa é verdadeira para limpar o nosso subconsciente. Nós precisamos de uma ferramenta que seja fácil de usar, que tenha uma eficácia extrema, comprovada pela ciência, e que seja tão simples a ponto de você mesmo poder se auto-aplicar de forma independente. A técnica da EFT se encaixa em todos esses requisitos. EFT significa Emotional Freedom Techniques. É uma técnica que ajuda a reconfigurar o seu cérebro, a rearranjar as redes neurais e a desprogramar as crenças. Ela dissolve a energia das emoções e crenças limitantes que ficam impregnadas no nosso subconsciente e no nosso corpo. E não importa há quanto tempo você tem tudo isso enraizado, não importa a quantidade ou a intensidade dessa negatividade,
possível curar de uma maneira relativamente rápida para a maioria das pessoas. EFT é algo extremamente empoderador, porque você mesmo pode eliminar mágoas, ressentimentos, medo, tristeza, rejeição, abandono e todo tipo de emoção negativa ou crença limitante que você possa imaginar, sem precisar gastar dinheiro com um terapeuta ou com um profissional ou com um coach. Eu recebi um depoimento de uma aluna que fez as contas. Ela disse que já havia gastado mais de R$36 mil em terapias ao longo de vários anos. Quando ela conheceu a EFT, ela mesma passou a se auto-aplicar e ela conseguiu curas que jamais ela tinha conseguido antes. Profissionais que aplicam a técnica são muito úteis também, ajudam você a ir mais fundo, mais rápido, só que nem todo mundo tem tempo ou está disposto a investir. Além disso, você não vai ter acesso a um profissional na hora que você quiser, mas você pode se auto-aplicar a EFT sozinho a qualquer momento, quantas vezes você precisar e desejar. Meu nome é Sônia Leonardi e no ano de 2015 nós estávamos passando por um momento muito complicado nas nossas empresas. Eu venho de uma família assim muito humilde, sempre passei por muitas dificuldades da minha vida. Eu saí de casa aos 14 anos de idade, passei por muitas dificuldades, mas naquele momento, no ano de 2015, eu havia dado um passo muito grande da minha vida. Só que a coisa estava dando para trás. Eu havia me tornado uma empresária. Sempre que eu começava algo novo, que eu achava que agora vai, ele ia até o momento e retrocedia. Naquele ano aconteceram muitas coisas. A gente estava com cheque voltando, aluguel atrasado, precisava pagar a sócia que havia saído da sociedade. E eu estava me sentindo muito magoada, eu estava me sentindo uma pessoa má, sabe? E eu fui procurar no Google, e eu escrevi assim no Google, como se livrar das mágoas. E eu encontrei um vídeo do André Lima, onde ele ensinava a fazer EFT, e eu fui fazendo junto com ele no vídeo. E a gente conseguiu tudo, porque fazendo EFT, eu cheguei justamente numa lembrança que eu tinha do meu pai. E aí o que aconteceu? Meu pai bebia muito, e eu saí justamente fugindo da violência doméstica e da pobreza, né, extrema em que a gente vivia. E aí, quando eu ia saindo de casa, minha mãe estava chorando, porque ela não queria que eu fosse embora. E meu pai falou assim, ela quer ir embora, vai para a cidade, porque ela quer ficar rica. Mas se ela ficar rica, não precisa mais voltar. Eu me lembrei dessa cena. E aí eu fiz EFT fortemente para me livrar daquela sensação de que se eu ficasse bem financeiramente, eu perderia minha família. Eu ia perder meu pai, eu ia perder minha mãe, porque eu não poderia mais voltar para minha casa. Eu fui contar pro meu marido. Falei para ele, nossa, agora eu aprendi uma coisa na internet e me trouxe um alívio imediato. E é fantástico. Isso foi logo no início de 2015, eu passei aquele ano estudando os vídeos do André Lima e eu vi a oportunidade de entrar no Mente Próspera, mas eu não tinha condição de comprar. Mas eu falei, no próximo eu vou entrar, eu fiz aquela promessa comigo mesmo e em novembro de 2015 eu entrei. E aí eu me libertei. Eu senti assim dentro de mim uma libertação muito grande. De dissolver realmente aquela imagem, eu consegui visualizar meu pai sorrindo, minha mãe feliz. A transformação foi financeira, claro. E aí no ano de 2015 as empresas se levantaram, a gente se organizou financeiramente. No ano de 2016 a gente conseguiu realmente ajudar meus pais, reformamos toda a casa deles. Imagina, eu tô falando do ano passado, gente. Olha quanta mudança aconteceu na minha vida, parece mentira. Hoje também eu tenho um canal na internet, eu ajudo as mulheres, também tem um curso que eu fiz somente para as mulheres, porque eu me considero hoje uma mulher de sucesso. E a EFT abriu tudo isso para mim, limpou realmente aqueles bloqueios, aqueles sentimentos ruins que eu tinha em relação ao dinheiro, e eu precisava levar isso à frente. Montei também meus cursos na internet, está sendo muito sucesso. A última turma que eu abri, fiz 42 alunas. E hoje a gente também adquiriu a holding da empresa, né? Meu marido me deu um carro, comecei a levar então essa mensagem para o mundo. Então eu consigo hoje trabalhar 2 horas por dia nas empresas, tocar o meu negócio e agora nós estamos tocando a holding e mais os cursos online. Então parece muita coisa, mas tudo organizado, principalmente com a mente tranquila, com a mente serena, tendo o apoio, né, da família. Meu marido é meu sócio, né, minha melhor metade, então fica tudo mais fácil. Se uma pessoa quer me escutar e quer aprender comigo, eu vou dar o meu melhor. Agora eu vou explicar exatamente como a EF consegue esses resultados a partir da estimulação dos terminais de energia do corpo. No nosso corpo flui uma energia vital por canais que são chamados de meridianos. São os mesmos canais de energia que a acupuntura utiliza. Essa estimulação é feita com as pontas dos dedos e você mesmo pode se auto-aplicar para dissolver as emoções negativas e crenças limitantes que você carrega. Energeticamente, o que acontece quando você estimula esses pontos é que você promove um desbloqueio no fluxo da energia vital, das emoções e energia, e quando você estimula os pontos, a energia vital volta a fluir e dissolve as emoções e crenças. Para dar uma explicação mais concreta, a ciência vem estudando o que acontece fisiologicamente quando você mexe nessa energia sutil. O que acontece quando você estimula esses pontos é que você manda um sinal calmante para uma parte do cérebro bem pequena, mas muito importante, que se chama amígdala. Atenção que não tem nada a ver com a amígdala da garganta. A amígdala do cérebro ela está envolvida na produção de reações que você tem quando você sente medo e outras emoções negativas. Ela armazena estresse, reações negativas do passado, traumas e aumenta de tamanho. Quanto mais ela cresce, mais ela fica sensível. Isso faz você ficar cada vez mais reativo, sem espaço para pensar. Quando você manda esse sinal calmante para a amígdala, ela desprograma as reações inconscientes que ficaram lá armazenadas, e aí ela reduz de tamanho e você se acalma. Ao estimular os pontos da EFT, é como se você dissesse para a amígdala, olha, tá tudo bem, não tem nenhum perigo aqui, você pode relaxar. E assim você consegue um nível cada vez maior de paz interior e de clareza mental.
Outra coisa importante que acontece na sua fisiologia é que quando você aplica EFT, o nível de cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse, ele diminui. Então foi feita uma pesquisa científica nos Estados Unidos, um experimento controlado, que comprovou que um grupo de pessoas que aplicou algumas rodadas de EFT baixou o nível do cortisol do sangue em torno de 24%. E aí quando o cortisol baixa, o seu corpo relaxa, a sua energia e a sua criatividade ficam disponíveis para a sua mente. E assim você consegue pensar melhor e agir. Em um segundo experimento científico, conduzido também nos Estados Unidos, pessoas com traumas de guerra, todas diagnosticadas com transtorno do estresse pós-traumático, ficaram completamente livres de todos os sintomas após 6 sessões de aplicação da técnica. Por isso a técnica se provou muito eficiente até mesmo para os casos mais graves. É tão eficiente e prática que hoje os grandes nomes mundiais do autoconhecimento, pessoas que falam sobre crescimento pessoal e prosperidade, muitos deles usam e divulgam a EFT, como por exemplo o médico indiano Deepak Chopra, autor do livro As 7 Leis Espirituais de Sucesso, também um outro livro que ele escreveu, O Efeito Sombra. Louise Hay, já falecida agora, autora do best-seller Você Pode Curar Sua Vida. O cientista Bruce Lipton, autor do livro A Biologia da Crença. Joe Vitale, autor de vários livros, incluindo o livro Limite Zero. Ele já foi sem teto, hoje é um multimilionário, passou a ensinar temas ligados ao autoconhecimento e prosperidade e hoje é um praticante diário da EFT. Tem ainda o Jack Canfield e o Brandon Bouchard, que são coaches famosos nos Estados Unidos, que também utilizam a técnica. Aqui no Brasil eu venho fazendo um trabalho intenso para difundir a EFT e ela vem crescendo bastante. Aqui abaixo desse episódio você vai encontrar um link para um outro vídeo onde eu ensino detalhadamente como utilizar a técnica da EFT para remover pensamentos, emoções e sentimentos negativos rapidamente. Eu mencionei a técnica da EFT nessa jornada da prosperidade e ela é uma peça fundamental da metodologia do Mente Próspera para que você possa crescer muito mais rápido. Só que aqui na jornada eu não vou focar em ensinar a EFT, vou focar no tema da prosperidade. Muitas pessoas que me seguem já conhecem bem a técnica, mas eu sei que tem muitas pessoas que ainda não conhecem, que estão chegando agora. Então por isso eu disponibilizei esse vídeo extra no link aqui embaixo. Então se você não conhece a EFT, quando você terminar esse vídeo aqui, faz o que eu ensino lá, esse vídeo aqui embaixo, e você já vai começar a colher bons resultados. Quando você desprograma as crenças limitantes utilizando a EFT, você fica pronto para dar o terceiro passo, que é o que eu chamo de reprogramação total. Agora com a sua mente limpa, é possível instalar programas transformadores que vão ajudar você a criar prosperidade e qualidade de vida de forma automática. Na metodologia que eu desenvolvi de reprogramação total, é realizada uma combinação entre a aplicação da EFT somada a uma ressignificação, onde é feita uma transição entre a forma velha de pensar e a nova forma. E essa transição, associada à aplicação da EFT, ela ajuda a desfazer resquícios que porventura ainda existam da programação velha e ela constrói novas redes neurais com um novo programa positivo, para que ele fique profundamente impregnado no seu subconsciente. A partir daí nós aplicamos esse método em várias crenças negativas ligadas à prosperidade. Para que você consiga uma reprogramação com alto nível de resultado, ela precisa gerar 5 benefícios principais. O primeiro é que ela deve ser feita de forma a ficar profundamente impregnada no seu subconsciente. O segundo é que ela precisa remover a vitimização e trazer para você a consciência da autorresponsabilidade, onde você deixa de ser refém de pessoas e circunstâncias e se torna o principal agente criador da sua realidade, mudando suas ações e escolhas. O terceiro é que ela deve levar você a perdoar pessoas e situações do passado e do presente para que você fique livre de um peso inútil e que você tenha energia e a criatividade para criar a vida que você quer. O quarto benefício é que a reprogramação deve fazer você enxergar automaticamente boas oportunidades em qualquer tipo de situação, mesmo nos momentos de crise e durante os maiores desafios que a vida traz. E o quinto benefício é que ela deve levar a sua mente a focar sempre nas soluções, ao invés de ficar estagnado nos problemas. E foi exatamente focando em ter todos esses 5 benefícios, e outros mais também, que eu desenvolvi a reprogramação total que os meus alunos utilizam. Agora eu quero falar sobre a falha mais comum que leva as pessoas a não terem sucesso quando elas tentam reprogramar a mente, às vezes através de afirmações ou de outros métodos comuns. Essa falha consiste simplesmente em não fazer previamente a etapa da limpeza mental e emocional. E quando a limpeza não é realizada de forma profunda, de forma adequada, a negatividade instalada no subconsciente vai sabotar qualquer programa positivo que você queira instalar. É como você tentar instalar novos programas, novos aplicativos no seu computador, sem antes você limpar os vírus e remover aqueles programas velhos e inúteis. Então o resultado acaba sendo muito frustrante ou até mesmo inexistente. Essa limpeza normalmente não é feita, ou pelo menos não é feita de forma adequada, por 2 razões. A primeira é que a maioria das pessoas não sabe da importância fundamental que ela tem, e a segunda razão é porque as pessoas não conhecem uma ferramenta eficaz de limpeza como a EFT, ou não sabem utilizar a técnica de forma adequada. Por isso é que nós vemos tantas pessoas que utilizam processo de afirmação, visualização e lei da atração sem ter qualquer resultado expressivo. O quarto passo para completar a reprogramação mental é buscar uma rede de apoio poderosa. Antes eu era uma pessoa pessimista que reclamava de tudo. Nessa época era muito fácil encontrar pessoas para compartilhar das minhas lamúrias e reforçar aquilo que eu pensava e sentia. Só que depois, quando eu comecei a transformar a minha vida, eu passei a ser mais otimista e a ver o lado bom da vida. Então eu comecei a pensar de forma mais próspera, ter objetivos maiores, como por exemplo tocar a vida de milhares de pessoas com o que eu aprendi.
E a partir daí aconteceu uma coisa que foi muito estranha, né? Ficou difícil encontrar pessoas para compartilhar essas coisas boas. Quando eu falava sobre os meus objetivos com as pessoas ao meu redor, todo mundo me olhava de forma estranha, como se eu fosse um alienígena, como se eu estivesse sonhando demais, incluindo pessoas mais próximas da minha própria família. Então foi uma jornada bem solitária por vários anos. O fato é que percorrer uma jornada de transformação sozinho é muito mais difícil. Com uma rede de apoio tudo fica bem mais fácil. E essa rede ela tem que obrigatoriamente ser formada por pessoas de sucesso, ou pelo menos por pessoas focadas e extremamente comprometidas em crescimento pessoal e desenvolvimento da prosperidade. As pessoas com as quais nós convivemos estão constantemente alimentando as nossas crenças. E com isso elas ajudam a instalar programas no nosso subconsciente. Quanto mais você convive com pessoas fracassadas, negativas, que reclamam de tudo, mais você vai ser afetado negativamente. Quanto mais você tem contato com pessoas de sucesso, pessoas que buscam crescimento, mais você vai ser afetado positivamente pelos programas que essas pessoas carregam. Para a maioria das pessoas, quando elas começam a querer mudar de padrão mental para algo mais elevado, é um grande desafio encontrar pessoas que estão na mesma jornada. Muitas vezes é preciso deixar amizades para trás, dar relações familiares e ao mesmo tempo buscar grupos que estão focados em desenvolvimento. E eu sei bem disso porque comigo foi assim e não foi nada fácil. Hoje é bem diferente. Eu agradeço porque hoje eu tenho o privilégio de participar de um grupo de empreendedores que buscam alta performance, que buscam prosperidade e crescimento pessoal. Só que o investimento financeiro para participar desse grupo é muito elevado. Só que vale cada centavo. Meus membros são escolhidos a dedo. E é lá onde eu busco inspiração, eu dou apoio, recebo apoio quando eu preciso. Eu posso falar abertamente sobre os meus objetivos e ninguém lá vai achar que eu estou sonhando demais. Pelo contrário, né? Muitas vezes os amigos do grupo me incentivam a buscar objetivos ainda mais desafiadores. Quando eu criei o programa Mente Próspera, eu percebi a necessidade dessa rede de apoio e por isso eu criei um grupo online exclusivo de bônus para os meus alunos no Facebook para ajudar a promover o contato entre eles. Isso tem trazido resultados extraordinários. Os alunos se apoiam mutuamente na comunidade, se espelham uns nos outros. Alguns até criaram grupos onde eles se encontram presencialmente. Isso ajuda a criar novos círculos de amizade com pessoas que estão comprometidas com o crescimento pessoal, buscando uma vibração mais elevada. Uma aluna que eu entrevistei me falou sobre a experiência dela e eu fiquei realmente impressionado. Aí você sugeriu que nós entrássemos no Facebook do curso. E aí eu entrei. E lá eu disse como é que estava a minha situação, que estava... Eu chamo a minha situação da época da minha travessia pelo deserto, porque tudo na minha vida estava complicado. Inclusive o financeiro, que foi a razão maior de ter entrado. Essa relação com os colegas do Facebook foi crescendo e uma das pessoas fez um WhatsApp de quem queria trocar atendimento. E aí eu entrei, eu pedi para entrar. A partir dessa convivência com esse grupo, eu fui conhecendo outras terapias, eu fui tendo amigos, assim, tão verdadeiros, é quase o exercício de uma utopia. Assim, a gente diz, não, mas aquela coisa utópica que existe no mundo não existe, sabe? Eu descobri que com aquelas pessoas, daqueles grupos que a gente construiu no Mente Próspera, ocorre aquilo de verdade, aquela utopia existe, ou seja, eu posso me relacionar verdadeiramente, eu posso ter uma amizade super sincera, eu posso falar do que eu sinto sem ser criticada. As pessoas me amam, eu as amo, elas me ajudam quando eu estou precisando, elas me socorrem, elas me amparam, sabe? É um monte de anjo de guarda. Então, a prosperidade financeira é só uma área. Então, veja, eu tenho um monte de amigos e amigas, né, que eu estive doente. Nesse período eu tive uma segunda trombose e eu fiquei no hospital 3 dias. E engraçado que eu estava pensando hoje de manhã que eu não tenho uma memória desagradável da minha estada no hospital. Porque as pessoas estão me dando tanto carinho, tanto apoio, que foi até bom. Eu passei tranquilo por aquela situação. Tranquila. Depois, uma coisa que me chama a atenção é que quando você entra nesses grupos, é como se você entrasse no fluxo da prosperidade em tudo. Começam a acontecer as sincronicidades. Então, a corrente do bem. E quando a gente entra nesse fluxo. Existe uma egrégora no entorno disso, sabe? Quando você chama o pessoal e o pessoal entra no curso e de repente se conecta e entra no Facebook, você entrou numa egrégora, num local de uma energia poderosa e você vai sendo levado. Eu acho que pela conversa que eu tenho tido com o pessoal, e são assim, pessoas do mundo inteiro. Porque tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Irlanda, tem gente de Portugal, do Brasil, de todos os estados. E eu não conheço nenhuma história que diz assim, não foi legal, sabe, eu tô saindo. Não. As pessoas às vezes até saem, porque não conseguem acompanhar. Mas voltam depois dizendo, poxa, eu não tô legal, eu tô precisando de ajuda, e resolvi voltar. E essas pessoas são amparadas. Então você, de fato, criou uma corrente do bem. Essa corrente do bem, ela tem poder. Né? Ela tem uma egrégora, ela tem uma vibração. E quando você acessa essa vibração, as coisas começam a acontecer. E aí são aquelas coisas que eu te falei. A sincronicidade. Aparece, meu amigo, na tua frente, sabe, as coisas, as soluções. Tudo isso é realmente incrível. Mas atenção, para você não cair numa armadilha no lugar de crescer, ser puxado para baixo. Tem grupos que teoricamente deveriam servir de ajuda, para ajudar a crescer, mas que acabam servindo de lugar para as pessoas compartilharem apenas as dores e reclamações. Para realmente funcionar como uma rede de apoio poderosa,
esse grupo precisa ter 4 características, ainda mais se for online. Então a primeira, tem que ter regras claras, com o objetivo de manter a energia do grupo em alta, manter o objetivo do grupo e manter uma convivência respeitosa. E com isso você, com regras claras, você vai evitar propaganda, spam, lamentação, assuntos inúteis fora do interesse do grupo. Segundo, o grupo precisa ter moderadores para fazer cumprir as regras, para pagar o que for preciso e até expulsar alguém quando for necessário. Terceiro, deve ser incentivado o compartilhamento de vitórias, superação de desafios, para você inspirar outras pessoas. Quarto, quanto mais filtragem houver para entrar no grupo, melhor a qualidade dos membros. Então a filtragem pode ser, por exemplo, responder um questionário longo, ou uma entrevista, ou ter que fazer algum investimento financeiro para participar do grupo. Eu acredito que o investimento financeiro tende a ser o melhor filtro que existe. E quanto maior o investimento, mais você seleciona aqueles que são mais comprometidos. E a quinta característica é a seguinte: quanto mais os participantes entendem profundamente daquele assunto que o grupo trata, melhores vão ser os resultados. Então, por isso, quando a entrada em um grupo está condicionada à participação em um curso, um programa ou um treinamento específico, você qualifica os membros para se ajudarem mutuamente num nível muito mais elevado. Então, é por isso que lá no grupo do Mente Próspera só pode entrar quem é aluno do programa. Então isso torna os membros extremamente qualificados. Além didisso, embora o aluno ganhe um acesso gratuito ao grupo, ele antes precisou investir um valor considerável no programa. Então são pessoas realmente comprometidas. Quando você junta todas essas características, você cria uma rede de apoio altamente poderosa. Bom, eu acho que já ficou claro o poder que existe quando você participa de uma rede de apoio, por isso eu recomendo que você crie ou que você busque de alguma forma para o seu desenvolvimento da prosperidade. Agora eu vou revelar um segredo de bônus para ajudar a criar prosperidade ilimitada. Antes de abrir a minha mente, eu acreditava que eu deveria guardar só para mim as coisas que eu descobri e aprendia. Ainda mais quando esse aprendizado era conseguido com grande esforço, com sofrimento e com investimento. Depois eu aprendi que as pessoas que têm uma mente próspera de verdade, elas gostam de compartilhar. Isso faz parte das leis da abundância. Quanto mais você tem atitudes que geram prosperidade para outras pessoas, ou que melhoram a vida delas de alguma forma, mais você recebe prosperidade de volta para a sua vida. Quanto mais você doa, mais você recebe. Isso, claro, se você estiver livre de bloqueios que impedem de receber. Quando eu entendi isso de verdade, eu comecei a ensinar muita coisa de forma gratuita e a minha vida deu um salto. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais surgem ideias para ensinar, seja de forma gratuita ou nos meus cursos, mais pessoas começam a me seguir, mais clientes e alunos chegam até mim. É muito gratificante receber depoimentos de pessoas que mudaram de vida a partir até mesmo do que eu ensino gratuitamente. Eu tenho um sonho, uma missão de ajudar a erradicar a falta de prosperidade no mundo. Quando alguém se cura e se torna mais próspero, a sociedade inteira se beneficia, inclusive eu. Compartilhar esse conhecimento aqui na jornada é uma das formas que eu tenho de cumprir essa missão. Mas eu sei que tem pessoas que querem se aprofundar mais nisso. E o que eu mostrei até aqui é uma pequena parte do que eu ensino no programa Mente Próspera, que é um treinamento bem mais avançado e profundo. Para quem quer ir para o próximo nível, muito em breve eu vou abrir uma nova turma. As inscrições vão abrir no dia 2 de julho. No próximo episódio da Jornada da Prosperidade, eu vou dizer exatamente como é que vai ser essa nova turma e como é que você vai poder disputar uma vaga. Sim, eu falo disputar porque é um programa que tem limite de participantes e normalmente a demanda é enorme. Depois eu explico isso em detalhes. Agora, uma outra pergunta que muita gente me faz é a seguinte: André, eu já percebi algumas ou muitas das minhas crenças, mas eu sei que eu devo ter muito mais. Então, como é que eu faço para me aprofundar e encontrar mais e mais crenças limitantes, emoções negativas que sabotam a minha prosperidade, até aquelas que estão profundamente inconscientes, para que depois eu consiga limpar? Eu vou responder exatamente como é que isso pode ser feito, além também de outras dúvidas. Então, se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários para eu responder. Agora, para que você tenha resultados incríveis já durante aqui a jornada da prosperidade, eu estou disponibilizando o acesso a uma poderosa ferramenta online em cada um dos 3 episódios. A ferramenta de hoje vai ajudar você a maximizar o seu aprendizado desse segundo episódio aqui do treinamento e também vai direcionar você para a ação, de forma que você tenha mais clareza e direção para pôr em prática os 3 passos que foram apresentados hoje. Clareza, direção e ação para começar a transformar a sua realidade agora. E aqui embaixo do vídeo tem o link para você acessar essa ferramenta. Lembrando que eu quero incentivar e presentear as pessoas mais engajadas. Então quem preencher e enviar as 3 ferramentas vai poder solicitar um PDF com todos os assuntos abordados aqui no treinamento da jornada e um conteúdo extra que não foi abordado nos vídeos para alavancar ainda mais a sua prosperidade. Agora comenta aqui embaixo o que você achou de mais valioso nesse vídeo, escreve também as suas dúvidas para que eu possa responder no próximo episódio. Se quiser saber também alguma informação sobre o programa Mente Próspera, é só você escrever aqui nos comentários. Eu vou ler cada dúvida, cada comentário e vou fazer o possível para responder tudo. E se você achar que essa série pode ajudar alguém, eu peço que você encaminhe os links para quem está precisando. E a gente se encontra no próximo episódio. Ô André, tudo bem? Aqui é a Rose de Canoas, essa aqui é minha filha Débora. Nós estávamos numa situação, antes de conhecer a FT, nós estávamos numa situação muito difícil. Nós tínhamos muitas dívidas, nós não conseguimos prosperar no nosso negócio, nós temos um negócio próprio. Nós vendemos farinha de rosca nos restaurantes e estava bem baixas as vendas e nós não estávamos conseguindo nem pagar as contas. Estava com tudo atrasado, imposto, luz, água. Nós pensamos até em vender a casa para poder
quitar as dívidas, mudar para uma casa menor, com Menos gasto. menos gasto. Nós tínhamos R$30 por semana para poder comprar as coisas no mercado. Para poder comer, para poder se alimentar. E depois do mês próspero, tudo mudou. Ficou, olha, questão de 1 ano, nós já tínhamos as contas pagas. E conseguimos comprar uma caminhonete nova, 0 quilômetro. 0 quilômetro financiada. Agora são 3 anos de mente próspera, é o 3º ano este. Nós estamos com tudo quitado, tudo em dia, caminhonete nova. Não precisamos mais nos preocupar em mercado, nós não precisamos mais nos preocupar em não ter dinheiro para pagar as contas. Quando chega no final do ano, IPVA, IPTU e todos esses impostos de final de ano, a gente consegue pagar tudo normal, sem se preocupar. Janeiro e fevereiro eram meses fracos para nós, agora estão meses praticamente normais. Nós conseguimos até viajar, passear. A Débora agora vai para São Paulo, final de semana. Então, assim, a nossa vida mudou muito. Muito, muito, muito mesmo. Agora a gente vai no mercado, a gente faz lanche no mercado, a gente tem dinheiro para sair para comer em restaurantes, a gente tem realmente uma vida muito boa. A FT mudou a nossa vida. Sem contar no relacionamento da gente. Que mudou em 100% também. A gente está se dando melhor, a gente não briga tanto, quer dizer, a gente briga sempre, né? Mas não é como antes. A gente ainda briga, mas agora as brigas são mais discussão do que a briga respeito mesmo. do que tem que ser feito. É mais uma conversa, no caso. Mas antigamente era briga de ficar uma semana sem falar. E agora não mais. Agora a gente não. discute, daqui a 5 minutos tá tudo bem e vamos continuar. E vamos em frente. Nós estamos, graças a Deus, graças a FT, tá tudo muito. Tá. Muito obrigada. Eu nunca senti tanta paz. Eu nasci com mente próspera. Realmente, minha renda aumentou, mas eu tive ganhos muito maiores do que o dinheiro. Então eu consigo hoje trabalhar 2 horas por dia para a empresa, tocar o meu negócio e agora nós estamos tocando a hold e mais os cursos online. Se uma pessoa quer me escutar e quer aprender comigo, eu vou dar o meu melhor. Então, mente próspera é isso. Prosperar em todas as áreas, em toda a sua vida. O importante é a gente realmente estar bem, estar pleno e aproveitar a vida com tudo que ela tem e pode nos oferecer. Seja bem-vindo ao 3º episódio da Jornada da Prosperidade, um mini treinamento onde eu compartilho com você os 4 passos fundamentais para reprogramar sua mente e alcançar uma prosperidade extraordinária. Conhecimento que vai levar você a criar uma vida de extremo sucesso profissional e financeiro, não importando o nível que você se encontra hoje. Ao mesmo tempo que você conquista como benefício extra, mais paz interior, melhores relacionamentos familiares, mais saúde e mais tempo livre. Eu sou André Lima, criador do programa Mente Próspera. Antes de começar, uma coisa muito importante. Se você não assistiu ainda os 2 primeiros episódios, assiste e depois você vem para cá, porque assim você vai entender as bases fundamentais para tirar o máximo de proveito desse episódio de hoje. Aqui em cima, aqui do lado, você vai encontrar o acesso. Bom, eu fico muito feliz também, impressionado com o número incrível de pessoas que estão acompanhando esse evento e também com a enxurrada de perguntas e comentários que as pessoas estão fazendo aqui embaixo. A metodologia que eu estou compartilhando com você aqui na Jornada da Prosperidade é responsável pela transformação na vida de centenas de pessoas, como foi esse caso aqui. Oi, gente, meu nome é Renata e eu sou do Rio de Janeiro. A primeira coisa que o programa me trouxe foi a saúde de volta. Por quê? Quando eu conheci o André Lima e descobri o programa, eu tava enfrentando uma depressão, uma síndrome do pânico e tomando tarja preta. E logo, com pouco tempo de programa e auto-aplicação da FT, em, 4 meses eu já comecei a apresentar melhora da depressão. Pouco tempo depois disso, meu corpo foi esquecendo naturalmente a medicação, resolvi arriscar e não tomei mais o remédio. Ou seja, não fiz desmame de medicação e fiquei muito bem, como estou bem até hoje. Eu voltei a ser vegetariana e aí o corpo melhorou como um todo. Eu tenho mais disposição, eu tenho mais energia, eu durmo melhor e eu tenho muito mais vontade de fazer coisas na vida. Eu lembro que antigamente eu acordava e eu parecia um zumbi. E hoje isso não acontece mais. Eu acordo bem, eu acordo disposta e acordo, vamos lá, vamos viver. Outra coisa muito importante que o programa me trouxe, ressignificou a minha relação com a minha mãe. Ou criou uma relação com a minha mãe. Eu não tinha uma relação. Era uma relação por obrigação. Não era uma coisa de querer estar junto de vontade. Eu tinha muitas memórias de dor com ela. Eu fui limpando isso e a minha relação com ela mudou absurdamente. Final do ano passado, comprei um carro novo. Tinha muita vontade de trocar, mas não tinha dinheiro. E o curioso de tudo é que eu sou servidora pública. Tem bastante tempo, inclusive, que a gente não tem nem reajuste, que dirá aumento. Apesar de eu ganhar mesmíssima, além de eu ter trocado de carro, eu tenho um padrão de vida muito mais elevado. Eu moro num lugar muito melhor. Eu tenho muito mais coisa. Eu uso, inclusive, dinheiro em espécie hoje em dia. Antigamente eu só usava débito porque eu não tirava dinheiro para não gastar. É como se a coisa estivesse fluindo e eu pago tudo e o dinheiro sobra. Antes do Mente Próspera, eu ia pro trabalho como se eu estivesse indo pra forca. E hoje não, tá tudo bem. Eu e meu trabalho, a gente se dá bem. A gente tá tendo uma relação legal. Mas o mais importante de tudo, que pra mim foi chave de ouro, é amor próprio. Eu ressignifiquei e descobri o amor próprio que eu não tinha e eu achava que tinha. A partir do momento que eu comecei a me respeitar, me priorizar e me amar de verdade, o mundo
inteiro percebeu isso e começou a me tratar de uma forma muito melhor. Virou uma mágica de coisa maravilhosa acontecendo, assim, parece que a atmosfera muda porque você selou. É incrível. Eu tenho 24 horas por dia como fundo de tela da minha mente a frase tá tudo bem. Eu fico numa sensação como se eu tivesse o tempo todo meditando, é como se eu tivesse o dia inteiro em estado meditativo, porque eu tenho uma paz interior, uma aceitação das coisas, das pessoas, do mundo e do que acontece muito grande. Eu indico o programa pra quem? Pra quem quer ser feliz. Se você quer ser feliz, compra esse programa e mergulha de cabeça. Você não vai se arrepender. Eu agradeço muito o André Lima e tudo que eu aprendi com ele, essa equipe maravilhosa dele. É isso, é ser feliz. Obrigada, gente. No episódio de hoje eu vou falar como é possível encontrar as crenças e emoções negativas mais profundas, mesmo aquelas totalmente inconscientes que estão sabotando a sua prosperidade. Eu vou dizer exatamente como é que isso pode ser feito. Eu vou ainda responder as principais dúvidas que surgiram sobre a jornada da prosperidade, como também sobre o programa Mente Próspera, que vai abrir as inscrições em breve. Bom, antes disso eu vou recapitular rapidamente o que é que nós vimos até agora. No primeiro episódio, eu mostrei que, segundo a neurociência, o nosso subconsciente controla 95% das nossas decisões e ações. Por isso, para mudar a nossa realidade, o único caminho para ter resultados definitivos é através da mudança dos programas negativos que estão gravados nele. Esses programas são criados por emoções negativas e crenças limitantes que nós temos. O primeiro passo, então, para reprogramar a sua mente e alcançar uma prosperidade extraordinária é realizar o que eu chamo de mapeamento mental e emocional, que consiste em você descobrir e listar suas emoções negativas e crenças limitantes que geram os programas indesejáveis. No segundo episódio eu falei que o segundo passo é realizar a limpeza profunda desses programas e que isso deve ser feito com a ferramenta mais eficaz, simples e prática que existe, que é a EFT, Emotional Freedom Techniques, uma técnica que é cientificamente validada, onde você mesmo se auto-aplica e você ganha independência e empoderamento. O terceiro passo é realizar a reprogramação total, inserindo novos programas que vão levar você a fazer escolhas e atrair situações que vão aumentar a sua prosperidade e a sua qualidade de vida. Com o auxílio da técnica da EFT, é possível realizar uma reprogramação total que vai fazer um rearranjo das redes neurais, ficando profundamente impregnado no subconsciente. E o quarto passo é participar de uma rede de apoio poderosa, um grupo de pessoas focadas em prosperidade, em desenvolvimento pessoal, pessoas que se apoiam, que trocam experiências, que reforçam o aprendizado e a programação mental positiva, podendo inclusive ser um grupo online. Bom, esse é um pequeno resumo do que foi visto nos episódios 1 e 2. Agora eu vou dar todo o caminho necessário para que você descubra todas as suas crenças e emoções negativas que funcionam como programas sabotadores da prosperidade, mesmo aquelas mais difíceis de encontrar, mesmo aquelas que estão profundamente inconscientes, para que você faça realmente um amplo mapeamento mental e emocional e depois disso, para que você possa limpar todos esses programas. O caminho que eu vou mostrar para você foi exatamente o caminho que eu percorri para descobrir tudo isso em mim e para mudar a minha vida. Muitas das nossas emoções e crenças e das emoções negativas que a gente guarda, talvez a maior parte delas, elas são invisíveis para nós, são verdadeiros pontos cegos. Então nós temos duas maneiras de descobrir nossos pontos cegos. A primeira é através de ajuda externa, que eu vou detalhar logo mais. E a segunda maneira é através de uma técnica muito poderosa de ativação do subconsciente, que eu também vou detalhar depois. A primeira forma de ajuda externa que eu busquei foi através da leitura gratuita, buscando textos, buscando sites de autoconhecimento. Como naquela época os meus recursos eram bem limitados, então eu procurava aproveitar coisas gratuitas. Isso me ajudou muito, só que não era nada fácil, porque eu passava horas procurando conteúdo de autoconhecimento, horas procurando conteúdo sobre prosperidade, alguma coisa que me tocasse de alguma forma. E algumas coisas me ajudavam a ver aquilo que eu sozinho não conseguia enxergar, mas é claro que também tinha muito material, na verdade a maior parte do que eu encontrava, que era bem superficial e só me fazia perder tempo. Nesse mundo de informações que nós temos hoje, é preciso realmente você filtrar muita coisa. Então foi algo que me ajudou até um certo ponto. Livros também me ajudaram bastante a trazer à tona crenças e padrões que eu não me dava conta. Hoje existe uma infinidade de livros sobre prosperidade para quem quer mergulhar no tema. Muitos são bem superficiais também, é verdade. E é preciso realmente uma busca intensa para você conseguir filtrar aquilo que realmente tem grande valor e que vai nos ajudar a transformar as nossas vidas. A vantagem dos livros é que é uma forma acessível e é um pouco mais bem filtrada do que o conteúdo gratuito que você encontra na internet. Outra fonte externa que também me ajudou muito foram materiais em vídeo. A maior parte deles em inglês, porque é a língua que certamente tem a maior fonte de material de um nível mais alto, mas também foi preciso pesquisar muito, filtrar muita coisa. Depois eu cheguei a investir em importar cursos em CDs, em DVDs sobre prosperidade. Naquela época ainda não tinham cursos em plataformas online como tem hoje. Então, na maioria das vezes, para comprar um curso, eu tinha que comprar um material físico mesmo, que vinha pelos correios. Eu cheguei a comprar uma coleção enorme de cursos de EFT em inglês, com mais de 140 horas de material. Muitos desses materiais, me ajudaram a entender melhor a questão da prosperidade. Depois que a minha mente foi se abrindo, eu descobri um processo simples e muito poderoso que me fez enxergar muitas crenças e que eu vou ensinar para você agora. Uma das belezas do nosso subconsciente é que ele é uma máquina super poderosa e nós podemos, de forma intencional, colocá-lo para trabalhar ao nosso favor quando nós precisamos descobrir ou encontrar alguma coisa. Para isso basta fazer uma ativação. E essa ativação pode ser feita por uma simples e firme intenção, que foi o que eu fiz na época de forma intuitiva, mas pode também ser feita por meio de uma afirmação. Então eu vou dar um exemplo aqui de afirmação que você pode utilizar. Então você pode repetir o seguinte: a partir de agora, a todo instante, o meu subconsciente me mostra todas as crenças e emoções negativas que sabotam a minha prosperidade, até aquelas mais profundas, aquelas enraizadas e escondidas. E aí você repete essa frase, né? A partir de agora, a todo instante, o meu subconsciente me mostra todas as crenças e emoções negativas que sabotam a minha prosperidade, até aquelas profundamente enraizadas e escondidas. Você afirma isso algumas vezes por dia, com uma forte intenção de realmente encontrar, e a partir daí o seu subconsciente vai fazer com que você veja mais e mais
os seus próprios comportamentos, os seus pensamentos e emoções negativas que sabotam a sua vida. Ele vai mostrando e vai liberando isso aos poucos para você, toda essa informação. E é só você observar, anotar e mapear tudo. Apesar de ser um processo simples e poderoso, ele demanda tempo, demanda disciplina e também autoobservação. Depois que eu comecei a ver as crenças em mim, eu passei também a ver com facilidade as crenças das outras pessoas. Quando eu via nos outros, muitas vezes, era como se fosse um espelho, porque eu percebia que eu também carregava aquilo. Então as centenas de clientes que eu atendi me ajudaram a entender cada vez mais as crenças sobre prosperidade. Então por isso, observar as crenças de outras pessoas pode ajudar você a descobrir as suas. Outra forma também de descobrir é investindo em trabalhos terapêuticos e coaching, com algum profissional que seja realmente experiente em detectar crenças limitantes e emoções negativas sabotadoras. O problema é que a maioria dos profissionais, eles carregam muitos bloqueios nessa área da prosperidade, então eles não têm um conhecimento profundo sobre isso. Então é preciso encontrar um profissional adequado para você investir tempo e dinheiro em um trabalho de médio e longo prazo. Fazer cursos, programas, treinamentos focados na prosperidade também pode ser uma excelente fonte, desde que seja realmente um material de alto nível. Eu considero o programa Mente Próspera como um verdadeiro atalho mais completo que existe para você fazer o seu mapeamento mental e emocional e limpar todos os programas, porque eu procurei filtrar e condensar as informações que eu adquiri durante toda essa trajetória com cursos, livros, atendimentos, autoobservação, por tudo que eu passei. Bom, agora que eu já expliquei como se aprofundar na descoberta das crenças e emoções negativas que sabotam a prosperidade, eu vou começar a responder as dúvidas mais comuns que surgiram aqui na jornada e também sobre o programa Mente Próspera. Existe uma dúvida que às vezes é mais uma desconfiança do que uma dúvida em si, que é a seguinte, né? As pessoas mandam um e-mail falando assim: André, essa metodologia que você mostrou parece muito simples para dar resultado, eu duvido que funcione para mim. Bom, já outras pessoas, elas até acreditam que dá resultado, mas que dá resultado para outras pessoas. Então elas pensam, será que vai funcionar para mim? Então eu fiz algumas perguntas para os meus alunos e eu descobri que vários deles, eles tiveram essa mesma dúvida ou essa desconfiança. Então deixa eu compartilhar aqui o que foi que alguns deles falaram. Marina Egger: se a técnica realmente funcionaria, se traria mudanças reais na minha vida. Aí eu perguntei para ela: funcionou para você? Trouxe mudanças reais? Ela respondeu que sim, né? Muitas. Ganho mais, tenho mais qualidade de vida, aprendi a impor limites na vida pessoal e profissional, muito fortalecimento no autoconhecimento e amor próprio, mudança real nos relacionamentos, antes mais difíceis, mudei de casa, fiz viagens que nunca me permitia por N questões, enfim, muitas mudanças concretas. André Veloso falou o seguinte: eu tive medo de comprar e não funcionar. Aí eu perguntei: o que aconteceu de fato? Funcionou para você? Funcionou e continua funcionando, aplico no meu trabalho, pois sou psicóloga, e na minha saúde física e emocional. Não uso mais remédios para dores. Quando aparece, já aplico EFT. A minha prosperidade está melhor e é visível. Lu Caetano, ela comentou, né, tive receio de fazer um investimento e não ter resultados. Pensei, será que funcionará comigo? Aí eu perguntei para ela, como foi no seu caso? Funcionou para você? Ela falou que, né, funcionou sim, muito. Uso a EFT até hoje para diversas questões. E todas as pessoas em crescimento que o programa Mente Próspera me trouxe têm um valor imensurável. Amigos para toda a vida, abertura de consciência, autoconhecimento. Gratidão imensa a você, André. Ana Ali Paixão foi outra aluna que comentou também, né? Eu tinha dúvidas de que uma técnica tão simples poderia ser tão poderosa. Eu perguntei para ela, e foi poderosa para você? Ela respondeu, né? Muito poderosa. Me ensinou a lidar com a culpa, o que me fez olhar para a vida com uma esperança que até então eu não tinha experimentado. Carla Menezes falou o seguinte: tive muito medo de ser outra coisa que me deixasse frustrada. Tive medo de ser outro golpe e outra coisa que só levaria o meu dinheiro sem me dar retorno. E mais uma vez eu perguntei, no final, como é que foi para você? Deixou você frustrada? Deu retorno? E ela respondeu, foi muito bom. Abriu os meus olhos para um novo mundo, o mundo do autoconhecimento. Fiz minha transição de carreira em setembro de 2017. Confesso que não concluí os 2 cursos, mas limpei muita coisa e sigo feliz com um novo mindset. Muito obrigada por ter chegado na minha vida quando nada mais fazia sentido. Hoje eu celebro a vida, que Deus continue te abençoando e permaneça espalhando esse belo trabalho. Olha, eu quero dizer que eu realmente entendo todas essas dúvidas e desconfianças. Elas acontecem por 3 motivos. O primeiro é que provavelmente você já tenha sido enganado ou enganada no passado, ou já viu isso acontecer com outras pessoas também. Então quando surge algo que você ainda não conhece, que parece ser muito bom, vai subir um alerta, porque ninguém quer perder tempo e ninguém quer ser enganado de novo. O segundo motivo é que nós somos condicionados a acreditar que algo para dar um resultado tem que ser uma coisa muito complicada, muito difícil. Então se alguém mostra uma técnica que é simples, e que dá um resultado muito profundo, muitas vezes um resultado incrível, ainda por cima de uma forma muito mais rápida do que o convencional, é natural que suba mais um alerta. Mesmo quando a pessoa vê tantos relatos de outras pessoas que tiveram resultado. E a terceira coisa que leva a desconfiar ou desistir de tentar é por causa de processos de autossabotagem. Racionalmente você quer crescer, você quer eliminar sofrimentos da sua vida, quer prosperar, ter mais qualidade de vida, só que existe toda uma programação do seu subconsciente que é feita para criar sofrimento. E essa programação ela não quer ser removida, porque o objetivo dela é manter você do mesmo jeito. Então quando surge algo que pode solucionar o problema, a programação lá do subconsciente faz de tudo para você nem tentar. E lembrando que 95% das suas decisões são tomadas pelo subconsciente. São os velhos programas instalados decidindo a sua vida. Fica apenas uma pequena janela de 5% para você fazer uma escolha com a mente consciente. Bom, no final das contas só tem um jeito de você ter certeza absoluta se realmente funciona para você. E esse jeito é fazendo. E como eu realmente entendo que existem todos esses medos e desconfianças, eu dou uma garantia incondicional de 30 dias para todo aluno que entra no programa Mente Próspera.
Então, se o aluno entrar no programa, se ele experimentar e ele achar que não valeu a pena, a critério dele, é só pedir um reembolso do investimento dentro do prazo de 30 dias, que eu devolvo todo o pagamento sem que o aluno precise dar nenhuma justificativa, não precisa explicar nada. Outra pergunta aqui. André, mas o meu caso é complexo, é difícil, eu já tentei de tudo e não resolveu com nada que eu tenho tentado até hoje. Será que mesmo assim funcionaria para mim? Já venho buscando muita coisa há muito tempo e não quero me frustrar mais uma vez. Bom, a metodologia que eu utilizo junto com a EFT, ela costuma funcionar muito bem, mesmo para quem já tentou de tudo e nunca conseguiu resultado, mesmo para quem acha que tem um caso mais difícil do que o de todo mundo, mesmo para pessoas mais velhas e que pensam que não tem jeito, que não tem como mudar por causa da idade, mesmo para quem fala que não vai adiantar porque elas dizem que as coisas estão muito enraizadas, mesmo para quem já perdeu as esperanças. Bom, esse pensamento de que não vai funcionar para mim, seja por qual razão for, é simplesmente uma forma de autossabotagem. Porque a partir desse pensamento, a pessoa não se anima nem para começar. E aí a vida dela permanece do mesmo jeito. Então o que eu posso dizer é que quando a técnica é bem aplicada, quando a gente detalha aquilo que precisa realmente ser trabalhado de uma forma bem específica, isso é uma coisa que eu ensino de forma muito aprofundada no Mente Próspera, então a vasta maioria das pessoas vai ter resultados bem expressivos na limpeza das emoções, das crenças negativas, e isso depois vai se refletir na melhora da vida exterior. A EFT tem alguma comprovação científica? Além de milhares de experiências clínicas que já foram documentadas, que demonstram os resultados da técnica, existem ainda vários estudos que comprovam a eficácia da EFT. Eu falei sobre 2 desses estudos no segundo episódio, eu vou dar aqui mais alguns detalhes sobre isso. Teve um estudo que foi publicado no Journal of Nervous and Mental Disease em 2011, que foi conduzido por pesquisadores que estudam o funcionamento da EFT, entre eles um PhD chamado Dawson Church, e esse estudo demonstrou que um grupo tratado com a EFT, além de apresentar uma melhora do aspecto emocional, através de exames de sangue ficou comprovado uma redução de 24% dos níveis de cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse, enquanto que os outros grupos que foram tratados por métodos tradicionais não tiveram nenhuma mudança significativa. A liberação do estresse e das emoções negativas faz reduzir o tamanho da amígdala. Não é aquela amígdala da garganta, que a maioria das pessoas conhece. Essa amígdala que eu estou falando fica no cérebro, e ela é responsável por produzir reações de medo, tristeza, raiva e outras emoções negativas. Quanto mais ela reduz de tamanho, menos reativo você fica, mais clareza mental e mais paz interior você tem. Em um outro estudo que também foi conduzido pelo mesmo pesquisador, pelo Dawson Church, que foi publicado no mais antigo jornal científico psiquiátrico dos Estados Unidos, ele tratou veteranos de guerra, ou seja, pessoas que tinham sérios traumas de guerra, que eram diagnosticadas com transtorno do estresse pós-traumático. E aí cada participante desse experimento recebeu 6 sessões de aplicação de EFT, conduzidas por profissionais, e o resultado foi que simplesmente 86% dessas pessoas ficaram completamente livres dos sintomas e deixaram de ter o diagnóstico de transtorno do estresse pós-traumático. E elas foram acompanhadas por meses depois, e esse resultado permaneceu. André, qual a diferença entre o material gratuito que você ensina e o programa Mente Próspera? Bom, a diferença é que no Mente Próspera o conteúdo é bem mais aprofundado. Então lá eu mostro mais de 190 crenças, sentimentos, emoções que sabotam a prosperidade. Tem dezenas de exercícios prontos para limpar as crenças, para reprogramar a mente. Tem pelo menos 12 sessões de atendimento, que são casos onde eu atendi alunos aplicando EFT, eu gravei isso e isso ajuda o grupo inteiro. Então o conteúdo do programa ele é organizado em uma sequência de forma a proporcionar os melhores resultados. Eu tiro todas as dúvidas dos alunos durante o período em que os módulos são postados. Você ainda pode participar da comunidade secreta dos alunos no Facebook, que por si só já vale muitas vezes o investimento no programa. Você também vai ser acompanhado individualmente pelos coaches da minha equipe. Enfim, é algo para quem quer ir para um nível muito além do que é possível através de material gratuito. André, eu acredito que eu não tenho tempo para fazer um curso ou para me dedicar ao meu autoconhecimento. Pois é, algumas pessoas dizem que não tem tempo. E essa é só mais uma forma de autossabotagem que vem dos programas instalados no inconsciente, lá no nosso subconsciente, que fazem as pessoas desistir. Então o subconsciente ele cria essa desculpa, você acredita nela, e aí a vida continua igual. E você ainda pensa que não é responsabilidade sua, porque, afinal das contas, você justifica simplesmente que não tem tempo. Então lá eu não tenho tempo. E aí você vira uma vítima da falta de tempo. Puxa vida, eu queria muito mudar minha vida, mas eu não tenho tempo. E a verdade é que ninguém tem tempo livre. Todo o nosso tempo ele já é preenchido com alguma coisa. Mas quando você realmente quer mudar alguma coisa na sua vida, você para de dar ouvidos aos pensamentos sabotadores e você deixa de fazer alguma outra coisa para encaixar aquilo que você precisa fazer. De preferência, é melhor você deixar de fazer algo que seja improdutivo, como ver televisão, por exemplo. Entretanto, às vezes, você pode também deixar de fazer algo que seja produtivo, mas só por um período, para você encaixar outra coisa que seja mais importante naquele momento e que vai ajudar a mudar a sua vida. Então hoje você pode dizer que você não tem tempo para nada, mas se você tiver uma apendicite, você aparecer uma pedra nos rins, de repente você vai encontrar tempo para ir no hospital, para fazer uma cirurgia, para ficar alguns dias em casa de molho. É claro que isso é um exemplo extremo que eu estou dando, mas ele ilustra bem que a gente rearranja a nossa vida quando tem algo que é muito importante. Então a pergunta que você deve se fazer é a seguinte: o que eu posso fazer para ter tempo para me dedicar? E aí se você fizer um pequeno esforço, vão surgir várias respostas. Dorme menos por um período da sua vida, para de ver televisão, deixa de ver Netflix, passa um tempo sem fazer atividade física, depois você volta, não é para sempre. Ou então no lugar de você fazer 5 vezes por semana, diminui para 2 vezes por semana, só por um período. Sai de todos os grupos do WhatsApp, entra no Facebook só uma vez por semana, contrata alguém para fazer algum trabalho ou um serviço doméstico, de modo que isso possa liberar uma parte do seu tempo.
Para de ficar vendo o site de notícia. Deixa de acompanhar a política. Sai menos no final de semana. Sai menos durante a semana. Deixa de ir no happy hour por um tempo. Compra uma comida pronta para liberar tempo para você. Sai de alguma atividade ou de algum curso que não está dando resultado para você. Ou para com essa atividade ou com esse curso só por um período para você conseguir se dedicar. Bom, o fato é o seguinte. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer ou quem está se auto-sabotando vai sempre dar uma desculpa. Quando eu comecei a buscar uma mudança profunda na minha vida, eu tinha um senso de urgência. Então, por isso, eu dava um jeito de ter tempo para me conhecer e me curar. E aí, como resultado dessa dedicação, a minha vida mudou e hoje eu tenho mais prosperidade financeira, mais saúde e também mais flexibilidade de tempo para fazer aquilo que me der vontade, como, por exemplo, passear com meu filho todos os dias, tirar um cochilo, caminhar na praia, ler um livro, seja o que for. Quanto tempo eu preciso me dedicar por dia? Bom, quanto mais tempo você se dedica, mais rápido você vai ter resultados, como em qualquer coisa que você faz na vida. E o tempo que você vai dedicar por dia ou por semana é algo muito particular, que depende da sua urgência em mudar. Tem alguns alunos que se dedicam 15 minutos, meia hora por dia. Outros se dedicam 1 hora, algumas vezes por semana. Todos vão ter resultados se seguirem em frente com consistência, mesmo se for num ritmo mais lento. E quanto tempo leva para dar resultado? Bom, quando você descobre uma crença ou alguma emoção negativa e aplica a metodologia para limpar, o resultado da limpeza ele costuma ser imediato. Normalmente você se liberta em alguns minutos ou em algumas horas daquela emoção, daquela crença sabotadora, e aí você sente um alívio naquela situação, naquela crença e emoção específica. E aí vem a próxima pergunta. Certo, André? Mas depois disso, em quanto tempo eu vejo resultados concretos na minha vida financeira e na minha qualidade de vida? Bom, isso com certeza vai variar muito de pessoa para pessoa, porque depende da quantidade de crenças e emoções negativas que cada pessoa tem, além também de depender da dedicação de cada pessoa. Eu até já vi diversas vezes acontecerem resultados bem impressionantes, onde depois da pessoa limpar uma única crença que ela tinha, a vida dela mudou de forma profunda e de forma bem acelerada. Mas, definitivamente, isso não é o mais comum, são apenas exceções entre milhares de casos. O mais comum é que a vida vai mudando a partir do momento que você limpa uma determinada quantidade de emoções e crenças negativas. Algumas pessoas relatam resultados práticos na vida financeira em algumas semanas, outras pessoas relatam depois de alguns meses ou depois de vários meses. Os primeiros resultados que você sente normalmente vão ser no seu bem-estar, ou seja, menos ansiedade, menos estresse, mais paz interior, mais clareza mental. Então isso costuma acontecer já nas primeiras semanas. Então, apesar de ser uma metodologia extremamente eficaz, é muito importante dizer que não é uma pílula mágica que vai resolver tudo de uma hora para outra. É preciso dedicação, paciência, persistência para alcançar os objetivos. André, como é que eu vou investir em algo se o meu problema agora é justamente a falta de dinheiro? Tenho medo que falte para outra coisa. Bom, mais uma vez, cuidado com os programas sabotadores instalados no subconsciente, que querem que a sua vida continue do mesmo jeito. Essa é uma desculpa perfeita para você manter a sua vida e você permanecer vítima da vida, vítima do azar, vítima da falta de oportunidade, da falta de dinheiro. Então imagine uma situação onde você acredita que você está completamente sem dinheiro. E aí vamos supor que o seu carro, que seja um instrumento imprescindível para o seu trabalho, e sem o seu carro você não consegue faturar, de repente o seu carro bate o motor e o conserto custa, sei lá, uns 5 mil reais. E aí nem passa pela sua cabeça não consertar o carro porque você não tem dinheiro, porque senão as coisas vão ficar muito piores. Então simplesmente você arranja o dinheiro, você dá um jeito, se vira, não sei como, mas você vai lá e manda fazer o conserto. Então no lugar de ser vítima da falta de dinheiro, você encontrou alguma solução. Então, mais uma vez, a pergunta é, o que é que você pode fazer de forma honesta e íntegra para você conseguir investir? Parcela no cartão, vende algumas coisas que você não usa, ou que você usa pouco, ou alguma coisa que você usa, mas é uma coisa dispensável, renegocia suas dívidas, renegocia suas contas de celular e de internet. No passado eu consegui reduzir em torno de 30% o valor dessas contas, cancela a TV a cabo, ou sei lá, cancela algum outro serviço de recorrência que você não usa mais, ou que você usa, mas que não é importante agora. Trabalha um pouco mais para conseguir o dinheiro, faz hora extra, faz um bico, sei lá, deixa de comer fora, para de sair por um tempo, cancela uma viagem, para de comprar presente, anda de ônibus para economizar gasolina, vende o carro e anda de Uber, vende o carro e anda de ônibus, vende o carro e compra um modelo mais barato, sei lá, pede de presente para a família, pede um cartão emprestado para alguém, pede dinheiro emprestado com alguém da família, sei lá, pega um empréstimo no banco. Olha, na verdade, eu nem estimulo e nem recomendo que alguém pegue um empréstimo, embora alguns alunos já tenham feito isso e para muitos deu tudo certo. Porque só você é que pode saber se isso realmente é uma possibilidade que não vai causar um problema maior na sua vida. O objetivo é apenas mostrar que existem muitas possibilidades quando você vai atrás. André, eu não conheço muito a prática da EFT. Esse programa Mente Próspera vai me ajudar ou já tem que saber ter experiência com a técnica antes? Olha, não precisa ter nenhuma experiência antes, porque para quem vai participar vai ter um bônus em vídeo, onde eu ensino tudo o que você precisa saber sobre a técnica da EFT, para que você possa aproveitar bem, de forma profundamente próspera. Então, mesmo que você não tenha qualquer conhecimento, você vai poder se beneficiar. E é muito fácil aprender a técnica, Tem pessoas de todos os níveis culturais aprendendo a técnica, pessoas de todas as idades. Eu já tive um aluno com 13 anos em um curso em São Paulo, já tive uma aluna com 83 em um curso em Porto Alegre, já tive um aluno com quase 90 anos em um curso em Florianópolis. Então é possível para qualquer pessoa aprender e ter bons resultados. André, por que esse trabalho do Mente Próspera é diferente ou supostamente traria um resultado mais rápido e melhor? Qual seria a diferença entre o trabalho com afirmações, visualização? Eles ajudam muita gente, só que eles não cuidam de limpar os programas sabotadores gravados no nosso subconsciente. E quando você não limpa primeiro, o resultado
é muito mais difícil de você conseguir. E é por isso que tem tanta gente que tenta aplicar a lei da atração, faz afirmações, visualiza e não tem resultado nenhum, ou quase nenhum. Essa negatividade dos programas, ela, além de nos levar a tomar decisões equivocadas, gerar comportamentos que trazem sofrimento, ela age como um imã que atrai mais situações que nós não queremos. Então a técnica da EFT, da forma que eu utilizo no Mente Próspera, é um poderoso apagador de negatividade. A EFT é o apagador mais poderoso que eu já vi. Então isso facilita muito o trabalho porque os sabotadores vão ser removidos. Então é por isso que no programa Mente Próspera eu uso a EFT para remoção da negatividade. Isso tem um grande destaque no programa. E é isso que faz total diferença nos resultados. No Mente Próspera nós também fazemos uma reprogramação mental total, só que existe uma grande ênfase na limpeza antes de você fazer qualquer coisa. André, da forma que você fala, parece que para ter mais prosperidade, ninguém precisa aprender a vender, aprender sobre marketing, estudar, se aperfeiçoar na profissão. Basta limpar as crenças conforme você fala e tudo vai acontecer magicamente. É isso que você quer dizer? Você desconsidera essa outra parte, acha que não tem importância? Não, não é isso. É importante estudar, se aperfeiçoar na profissão, aprender sobre marketing pessoal, sobre vendas, aprender sobre produtividade, tudo aquilo que possa melhorar o seu lado profissional e sua qualidade de vida. Só que, para você conseguir usar esses conhecimentos e ferramentas no seu pleno potencial, você precisa estar livre de processos de autossabotagem, porque caso contrário você se torna o seu pior inimigo. Você aprende as coisas e você não aplica, você tem medo, você procrastina, ou seja, você não põe em prática aquilo que você sabe que vai melhorar a sua vida, ou até você coloca em prática, só que muito aquém do potencial que você poderia. Então eu conheço pessoas que são inteligentes, que são esforçadas, fazem um trabalho bem feito, fazem cursos de aperfeiçoamento profissional, são estudiosas, e mesmo assim elas não conseguem prosperar. E também, por outro lado, eu conheço outras pessoas que nem têm tanto preparo assim, e elas conseguem crescer muito mais rápido. Então, trabalhe o seu subconsciente em primeiro lugar. Trabalhe as suas crenças, seus medos, traumas, frustrações, sua autoestima. E isso vai tornar você muito mais eficiente. E aí, depois disso, qualquer aprendizado, qualquer treinamento que você tiver, que servir para trazer crescimento pessoal e profissional, ele vai ser infinitamente melhor aproveitado. Essa é mais uma daquelas coisas incríveis, milagrosas, que prometem fazer você rico da noite para o dia. Bom, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com milagre. É um trabalho sério que ajuda você a curar, a descobrir e curar as verdadeiras e mais profundas causas da falta de prosperidade e da qualidade de vida. E é claro que você precisa fazer a sua parte e se dedicar. Embora a vida financeira de vários alunos possa melhorar muito em um espaço de tempo relativamente curto, eu não acredito que ninguém venha ficar rico da noite para o dia. Então cada pessoa vai ter os seus próprios resultados no seu próprio ritmo. André, eu já tenho um certo nível de prosperidade e de qualidade de vida. Esse método serve para mim? Sim, porque sempre existe um próximo nível de prosperidade, um próximo nível de qualidade de vida que você pode alcançar. Todo mundo, mesmo as pessoas mais felizes, mais bem-sucedidas, todo mundo tem os seus programas sabotadores que impedem de ter uma vida ainda melhor. Eu tenho vários alunos que, antes deles entrarem no Mente Próspera, eles já tinham um bom nível de prosperidade em várias áreas e eles conseguiram evoluir ainda mais. É possível trabalhar somente o tema da prosperidade financeira de forma isolada ou ele acaba se refletindo em outras áreas? Bom, quando eu criei o Mente Próspera, a intenção era gerar mudanças principalmente na área profissional e financeira. Só que, como tudo está interligado, tem crenças e emoções negativas, que além de gerarem problemas financeiros, elas também afetam a saúde, afetam os relacionamentos. Então eu já sabia que ia se refletir também em outras áreas, só que eu não tinha ideia do quanto, até eu começar a receber depoimento dos alunos. E eu fiquei bem impressionado com isso, Por exemplo, teve o caso de Priscila Sanches, que se curou de uma endometriose, que é considerada uma doença incurável. Teve o caso de Renata Benevenuto, que tinha um relacionamento péssimo com a mãe, dando água pro vinho, se curou também de uma depressão. Gabriela, uma moça que tinha problemas sérios de autoestima, se achava feia, agora ela fala que passou a se amar, se achar bonita. Meire, que finalmente conseguiu sair de um relacionamento que não fazia bem para ela. Lilian Barbosa, que relatou uma melhora enorme na saúde, se curou de várias coisas, de insônia, de enxaqueca, prisão de ventre, queda de cabelo, ansiedade. Falou também que transformou o relacionamento com o marido. Antes eles brigavam muito, passou a ter uma relação harmoniosa também com os filhos. Já vi também várias pessoas relatando que emagreceram, que passaram a ter hábitos mais saudáveis, comer melhor, mais disposição para se exercitar. Enfim, sempre tem reflexos em outras áreas. No programa Mente Próspera, você vai indicar mais desse conteúdo negativo sabotador que você mencionou nos vídeos da Jornada da Prosperidade? Sim, claro, porque esse é um dos principais objetivos do programa. Então, eu vou listar muita coisa, vou listar dezenas de crenças, emoções, pensamentos negativos, comportamentos, experiências negativas que a gente grava desde a infância que atrapalham a nossa prosperidade. Então, eu falo sobre mais de 190 crenças limitantes que atrapalham a prosperidade. E tem dezenas de exercícios prontos de EFT para limpar essas crenças e para reprogramar a sua mente. O programa é um atalho para você não ter que demorar anos, nem precisar sofrer o que eu já sofri. Uma outra coisa no programa que vai ajudar profundamente a descobrir e curar mais coisas negativas suas são os casos reais de atendimento. Como é que isso funciona? Eu gravo sessões online com alguns alunos para trabalhar a questão da prosperidade, pelo menos 10 alunos diferentes, e tudo vai ser disponibilizado depois para o restante da turma. Então esse material é muito precioso porque são casos reais que vão trazer à tona todo tipo de negatividade que você possa imaginar e ainda vai ajudar você a limpar o seu próprio conteúdo. E no programa eu explico exatamente como é que isso funciona. Você consegue se beneficiar ao ouvir, ao acompanhar a sessão de uma outra pessoa. Quanto é o investimento para participar do Mente Próspera? Onde é que ele vai acontecer? É online ou é presencial? E quando é que vai começar? O Mente Próspera é 100% online, então você pode participar onde você quiser. Eu não fechei ainda totalmente o preço,
mas eu adianto que não é barato, eu adianto que o investimento ele é autossuficiente para afastar pessoas que não estão realmente comprometidas. Se eu fosse ministrar um curso como esse presencialmente, teria que ser um curso de imersão, em pelo menos uma semana, e eu ia cobrar no mínimo 15 mil reais, tanto pela amplitude do material, como também por causa de todo o conteúdo transformador que ele tem, que já foi bem testado e refinado. Bom, mas é claro que não vai ser esse preço, eu ainda vou fechar isso. O que eu posso adiantar é que o curso tem 5 módulos, todos vão ser entregues online, em vídeo, e os alunos acessam um portal para assistir o material, para interagir, para fazer perguntas. E os módulos vão ser postados a cada 7 dias, no máximo 10 dias de intervalo entre um módulo e outro. Isso para dar tempo da turma acompanhar, fazer perguntas, eu respondo cada uma delas. Mas quem quiser fazer mais devagar também não tem nenhum problema, porque o conteúdo vai ficar gravado e cada um pode fazer no seu ritmo. Eu vou dar também aulas ao vivo, depois de cada módulo, onde eu tiro mais dúvidas que tenham ficado, então não fica nada sem responder, eu respondo simplesmente 100% das perguntas. E essas aulas online ao vivo também são gravadas e colocadas no portal para que todo mundo possa rever. Então são dezenas de vídeos. E eu deixei tudo bem simples, são vídeos curtos, bem passo a passo, explicando cada tipo de crença, cada problema, cada questão ligada à prosperidade, para ficar bem fácil de você acompanhar o programa. Então, nada daqueles vídeos enormes que a pessoa se sabota só de ver o tamanho e ela vai deixando para depois. E é por causa dessa metodologia que os alunos fazem esse tipo de comentário no portal onde eles assistem o curso. André, obrigado. Amei a forma do curso e da forma maravilhosa que você destrinchou o conteúdo. Obtive mudanças incríveis, mais leveza e muitos outros resultados, melhorei financeiramente como pessoa. Hoje, com as liberações emocionais, adquiri mais autoconfiança e organização mental. Muitos insights para o meu trabalho que já estão dando resultado, muita luz. André, muito obrigada por esses bônus. Amei todos os módulos anteriores, gostei muito da metodologia que você usou e também da forma prática de disponibilizar o curso pela internet. Já estou na expectativa dos teus próximos lançamentos. Obrigada por tudo. Além de eu responder 100% das dúvidas, como eu já falei, eu vou disponibilizar um acompanhamento individual, personalizado para os nossos coaches, que são profissionais muito experientes da minha equipe, são treinados por mim, e eles vão dar todo o apoio que o aluno precisa para ter o máximo de resultados durante o programa. Eles são especialistas em coaching e EFT, além de dominarem técnicas de aprendizagem acelerada e vão ajudar o aluno a preparar o plano de estudos, além de acompanhá-lo durante todo o programa. Então, um grande aliado que vai estar sempre ajudando, incentivando, motivando o aluno para que ele siga sempre em frente, para que ele consiga estudar, para que ele consiga aplicar todo o método com a maior taxa de sucesso, com o menor tempo, menor gasto de energia possível, com equilíbrio, com confiança e com direção. Então, o aluno vai poder agendar de forma individual para falar pessoalmente com o coach, pedir alguma orientação sobre o melhor caminho a ser seguido, vai poder solicitar ajuda quando algo travar, vai poder tirar dúvidas sobre alguma questão individual mais íntima que o aluno não queira expor na área de comentários do grupo, vai poder expor alguma dificuldade específica, algum medo, algum bloqueio, para receber a orientação necessária para superar qualquer obstáculo que impeça de atingir os objetivos. Tudo isso para que o aluno não se sinta só em momento nenhum da jornada do Mente Próspera. Essa vai ser uma exclusividade e um grande diferencial para essa nova turma. Tem um detalhe muito importante que é o seguinte, eu vou oferecer um evento ao vivo de bônus para os alunos. Esse evento não é obrigatório, porque todo o conteúdo do Mente Próspera vai ser dado online, mas os primeiros alunos que se inscreverem na turma online vão ter direito de participar desse evento pagando uma taxa simbólica. Para quem não é aluno do Mente Próspera, esse evento vai custar no mínimo R$3.000, se tiver alguma vaga. Para quem é aluno, o valor da taxa simbólica para garantir a reserva da vaga vai ser R$300. Isso é para garantir que as pessoas só vão reservar se realmente estiverem comprometidas a ir para o evento e não ficar sobrando cadeira de uma pessoa que poderia ir naquele lugar. E quem não quiser ou não puder participar do evento ao vivo, não tem problema, o evento vai ser todo filmado e todos os alunos vão ter acesso às gravações. Esse evento vai ser em São Paulo e a data eu ainda vou definir. E quando é que vai começar a nova turma do Mente Próspera? As inscrições para a nova turma vão abrir no dia 2 de julho e elas ficam abertas por no máximo 5 dias, pode encerrar antes, tá? Então, quando você se inscrever, já vai ter lá no portal um conteúdo de preparação que vai aumentar os seus resultados. E o primeiro módulo, ele vai para o ar no dia 9 de julho. E os outros módulos vão ser postados com um intervalo de 7 a 10 dias no máximo, entre um e outro. Mais adiante eu vou explicar como é que vai funcionar para você disputar uma vaga para entrar no programa. Outra pergunta muito interessante que eu recebi bastante, que é a seguinte, André, eu queria encontrar minha missão de vida, assim como você encontrou a sua. Como é que eu faço? Eu não sinto satisfação com o meu trabalho, eu não sei que caminho seguir. Esse é um tópico que é super interessante, é um tema que merece realmente um detalhamento mais profundo e é difícil responder rapidamente como é que a pessoa pode encontrar a missão de vida dela, porque isso envolve muita coisa que levaria aqui um bom tempo para explicar. Mas tem sim como ajudar a encontrar. Eu até já pensei em ministrar um curso só sobre esse tema separadamente, mas o que eu fiz foi criar esse material sobre como encontrar a missão de vida e eu vou incluir ele como um bônus do programa Mente Próspera. André, as pessoas chegam até mim contando seus problemas na vida financeira. Eu tento explicar para elas sobre esses processos de autossabotagem que elas mesmas entraram de forma inconsciente, mas elas parecem não acreditar. Como é que eu lido com isso? A gente às vezes fica muito preocupado com outras pessoas que não estão enxergando ainda certas coisas. Mas eu, pela experiência que eu tenho, eu posso dizer o seguinte, eu não me preocuparia com isso. Nem todo mundo está pronto para enxergar, e é assim que é. Mas tem muita gente que já está pronta, e são essas pessoas que a gente vai conseguir tocar. Eu tenho certeza, por exemplo, que muitas pessoas que viram o primeiro episódio da jornada não foram tocadas. Tem gente que deve ter achado uma bobagem, tem gente que deve ter achado que é enganação.
Outras pessoas devem ter visto só o primeiro episódio e não viram os outros, porque nem todo mundo está preparado, nem todo mundo está no momento certo, nem todo mundo está interessado, mesmo que a pessoa esteja sofrendo com problemas na área financeira, na área profissional e pessoal. E eu procuro entender e respeitar isso, porque assim eu não vou incomodar essas pessoas que não querem, pessoas que não estão prontas, nem vou gastar energia de forma desnecessária. É diferente das pessoas que chegaram até aqui nesse terceiro episódio. Certamente você que chegou até aqui é uma pessoa mais interessada, porque só chega até esse ponto pessoas que já despertaram para entender que o progresso depende só delas, que é possível melhorar através de tudo isso que a gente viu aqui nesses episódios. E talvez você já tenha se cansado dos mesmos problemas, de não encontrar respostas satisfatórias. Eu também já passei por isso. E chegou um momento que eu cansei. E eu decidi que eu ia fazer tudo, que eu ia aprender tudo que fosse possível para mudar a minha situação. Ou talvez você já tenha uma vida financeira e profissional boa, mas você é uma pessoa que é interessada em autoconhecimento, você quer melhorar mais ainda, e aí por isso você chegou até aqui. Então, para quem quiser, para quem estiver preparado e sentir que é o momento de subir vários degraus, conforme eu já falei anteriormente, eu criei o programa Mente Próspera, que vai ensinar de forma bem ampla, bem aprofundada, bem detalhada, como usar a técnica da EFT para transformar a vida profissional, financeira e pessoal. Como saber se esse programa é realmente para mim? Para responder essa pergunta, veja se você se encaixa em alguma dessas alternativas. Então, se você gosta de autoconhecimento e você quer ter mais prosperidade, mais qualidade de vida, ou se você tem interesse em crescer profissional e financeiramente com menos esforço, se você quer descobrir e curar as crenças, as emoções negativas, as limitações internas que impedem o seu sucesso, ou se você não consegue entender porque não consegue crescer, mesmo sendo uma pessoa esforçada, competente, inteligente, você quer destravar isso, se você se sente incapaz ou sem confiança de que você pode prosperar, ou ainda se você quer um verdadeiro mapa, bem detalhado, passo a passo, que vai mostrar para você com total clareza todas as crenças, todos os sentimentos limitantes que impedem o seu sucesso, com exercícios prontos para você utilizar, para você limpar toda essa negatividade. Se você se encaixa em uma ou mais dessas alternativas, então o programa Mente Próspera certamente é para você. Como é que eu faço para disputar uma vaga na próxima turma do Mente Próspera? Bom, vai funcionar assim. Na segunda-feira, dia 2 de julho, às 10 da manhã, eu vou liberar um vídeo final que vai trazer mais detalhes sobre o Mente Próspera e tudo que ele tem. Então, inclusive, o valor de investimento, a forma de pagamento, a garantia, os bônus e mais umas surpresas que eu vou anunciar nesse último vídeo. Eu estou ainda terminando de elaborar tudo, então fique atento ao seu e-mail que eu vou mandar na segunda-feira, às 10 da manhã. E atenção para o seguinte, que eu tenho quantidade limitada de vagas e quando as vagas acabarem, a turma vai ser fechada e o critério de entrada vai ser por ordem de inscrição, que é o critério mais justo. A limitação das vagas é para que a minha equipe de suporte possa atender todo mundo com qualidade, também para que eu possa responder todas as perguntas, porque eu respondo absolutamente tudo que é perguntado durante o programa. E além disso, vai ter um acompanhamento individualizado com a minha equipe de coaches. Então, eu preciso manter um limite para poder conseguir dar a devida atenção para todo mundo. E eu não tenho nenhuma previsão se as vagas vão acabar nas primeiras horas, se vai acabar no primeiro dia, no segundo dia, se vai acabar no último dia. Não tenho como saber isso. Outra coisa importante é que eu só ministro o programa Mente Próspera 2 vezes por ano, só para você ficar ligado, caso você queira realmente participar. Outra coisa também, para você ficar bem atenta, sobre o evento ao vivo que vai ser dado como bônus para os alunos. Como tem uma limitação física de espaço no evento, provavelmente não vai ser possível que todos os alunos participem do evento ao vivo. Então, os alunos que vão ter prioridade vão ser aqueles que se inscreverem primeiro. O evento vai ser em São Paulo, a data eu ainda vou definir. Então, se você tem intenção de participar desse evento ao vivo, eu recomendo que você faça a sua inscrição o quanto antes, assim que abrirem as vagas, para não dar chance para o azar e você ficar de fora. Caso você não queira ou não possa participar, não tem problema, porque conforme eu já falei, o evento ao vivo vai ser filmado, os alunos do programa vão ter acesso à gravação. Bom, agora eu peço que você deixe o seu comentário aqui embaixo, na área dos comentários, falando se você tem interesse em participar desse programa e por que você tem interesse em participar. Isso vai me ajudar a preparar a equipe de suporte. E também fale se você tem alguma dúvida sobre o Mente Próspera, para que eu possa esclarecer no vídeo final que vai pro ar no dia 2 de julho. Agora eu convido você a fazer um exercício de prosperidade. Imagine uma vida mais plena, mais próspera. No lugar de você ficar contando centavos para fechar o orçamento, você tem dinheiro sobrando no final do mês na sua conta. E aí você consegue poupar, comprar sua casa, viajar, dar conforto para a família, para os filhos. Você pode investir em você, no seu bem-estar, fazer exercício, relaxar, receber uma massagem. Imagine que no lugar de uma mente sem ideias, bloqueada, a sua mente começa constantemente a ter ideias para você investir, para você melhorar no emprego, ou para você mudar para um emprego melhor, ou para que você possa alavancar os seus negócios se você é autônomo ou empresário. E o melhor de tudo é que, além de ter as ideias, você consegue implementar, você consegue resultados práticos. No lugar de entrar no círculo vicioso, de trabalhar muito e ganhar pouco, a sua mente começa a ter ideias, a colocar em prática de uma forma muito natural, hábitos que vão fazer você trabalhar menos e ganhar mais. E aí começa a sobrar tempo para você se exercitar, se cuidar, ficar com a família, ou para você simplesmente descansar. E você tem cada vez mais saúde e qualidade de vida. Bom, isso é o que o programa Mente Próspera pode trazer para você. Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu fico muito feliz em ter compartilhado esse conteúdo gratuito com você. Eu espero sinceramente ter ajudado. Agradeço a todos que assistiram, a todo mundo que deixou comentário. E para aquelas pessoas que querem ir para o próximo nível, a gente se vê na segunda-feira. Um grande abraço a todos.